Muita gente me pergunta o que me chama a atenção em um empreendedor para que eu possa investir nele. O jeito em que ele é apaixonado pelo negócio, como comunica suas ideias, a emoção em contar a sua própria história, os números, ou um produto inovador. A realidade é que quando eu entro em um negócio, eu olho para o todo. Os tubarões são criativos, inteligentes, estratégicos e grandes líderes. Sharks. Eu acho que eu quero ser uma Shark. Negócio fechado. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegamos para mais uma edição do podcast No Ar com Hamilton Trevisan, diretamente dos Nabadescos Estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto, agora com novos televisores, tecnologia de última geração, pessoas de posse, que a gente está sempre aqui aprendendo a um dia ter grana igual que nem, tá bom? Ó, aquele recadinho básico antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, que é maravilhosa. Quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like pra galera que vai estar acompanhando aqui depois, ir direto lá pro nosso YouTube, né? Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal, você já sabe que é o esqueminha que a gente faz aqui, e agradecer a todo mundo que tá ligado, que vai assistir ao vivo, que depois vai acompanhar durante a semana. Começando agradecendo aqui o Colégio Invictus. Cara, se você ainda tá em dúvida onde colocar o seu filho para estudar em 2025, vá pro Colégio Invictus, tá? Tem a Geração Invictus, que agora é um colégio Shark Tank. Olha só, Shark Tank School. Que legal, né? Inclusive, dentre todas as coisas que o seu filho vai aprender, ele vai aprender uma coisa importantíssima, que é a educação financeira. Então, seja você também da Geração Invictus, faça sua matrícula, dá tempo ainda de você presentear o seu filho com um ensino de qualidade absoluto no Colégio Invictus aqui em São José do Rio Preto. Falar da Montana Automóveis. O Colégio Invictus, você viu aqui que tem um QR Code, tá? Clicou, você já vai ser direcionado para você conversar com o pessoal. Agradecer a Montana Automóveis, lugar certo para você comprar, trocar, financiar o seu carro. Vem junto com a gente, porque na Montana, clicando aqui no QR Code, você vai ser direcionado diretamente para a galera da loja para você fazer o melhor negócio da sua vida. Não esqueça, então, se inscreva no nosso canal, mas vá direto aqui nesse QR Code para você saber das novidades que a Montana tem para você também, tá? Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de
bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Maior estoque aqui de São José do Rio Preto. Tudo aquilo que você precisa, as melhores marcas, você encontra no Fernandão. A Tiflow, que é a marca que veste os artistas, teve promoção nesse final de semana e a Tiflow tá com a nova coleção que tá linda, tá? Tem loja no Iguatemi e logo nova loja da Tiflow aqui em Rio Preto. Pelo site você compra, faz suas compras utilizando o cupom NOAR10, 10% de desconto no site para sua compra. Fechado? Agradecer também aqui a nada mais nada menos do que o Mercado Mestre. Tá a fim de vender pelo Mercado Livre? Com o Mercado Mestre, você já viu o vídeo aqui com o nosso querido Lucas Zago, você vai ter uma mentoria sensacional que tudo que você quiser na sua empresa, os melhores produtos, você vai conseguir vender no Mercado Livre e faturar muito com isso, tá? A mentoria dele é sensacional, exclusiva e vale muito a pena. Clica aqui, tenha mais informações e pra gente fechar, falar do Sanso Studio. Sanso Studio Automotivo, que deixa o seu carro brilhando, lindo, do jeito que você gosta. Aquele tratamento especial, tá? Você precisa fazer uma vitrificação, precisa colocar um PPF, tudo aquilo que você precisa no Sanso Studio tem com qualidade absoluta e garantia também. Daqui a pouquinho a gente fala dos outros patrocinadores, porque chegou o momento. Foi muito anunciado, eu sou muito fã dela, né? Aprendi a ver algumas coisas. Tô com um pouco de medo? Claro que eu tô, mas hoje vamos juntos aqui com um episódio assustador, um episódio horripilante? Jamais. Um episódio com muita informação para você e com histórias incríveis, né? Relatos aí dessa moça que ela é considerada a musa dos contos de terror, das histórias no seu canal. Diretamente do Assombrado para o No Ar com Hamilton Trevisan, Ana Paula Lazzarini. Seja bem-vinda, Ana Paula. Oi, obrigada. Que chique. Me sinto muito chique nessas apresentações. Ai, meu Deus do céu. Ô, Ana, seja bem-vinda mesmo, de verdade, tá? Queria te dizer que, pra mim, além de tudo, a generosidade sua, uma pessoa tão grande, né, com um canal aí, com muitas pessoas aqui de Rio Preto, e deu essa oportunidade pra gente poder bater um papo, contar um pouquinho sobre a sua história, esse monte de causos, esse monte de história, lendas urbanas e tudo mais que a galera vem. Inclusive, a gente já pediu pro pessoal, né, que tá junto com a gente. Thali, você vai colocar? O que você vai colocar aqui, André? Você quer colocar um negócio pra me assustar? Não pode aqui me assustar. O pessoal tá vendo isso aqui ou não? Quem tá assistindo o podcast tá vendo? Você tá louco. Não, pelo amor de Deus. Um bicho desse aqui, você acorda, você abre o olho. Você sabe que esse negócio aí não é muito coisado não, mas a gente tenta ver o que vai acontecer, né? Você tá... Meu Deus do céu. Ô, Ana, bom, tem um monte de perguntas pra você aqui, caixinha de perguntas também pelo Insta, a galera mandou, e a galera que tá acompanhando a gente... pelo amor de Deus, caiu aqui. Nossa, pelo amor de Deus, o patrocinador já caiu. Ai, meu Deus do céu, calma. Ô, Mariner, vamos fazer um negócio aqui. Ó, lembrando que... para você participar do chat, você tem que se inscrever no canal. Rapidinho, se inscreve lá, menos de 1 minuto, você já pode mandar a sua pergunta, contar a sua historinha e compartilhar com a gente aqui hoje no Ar com Hamilton Trevisan. A primeira pergunta que não quer calar. A gente vai falar muito sobre o seu canal, mas como é que foi, Ana Paula, criança? Você tinha alguma coisa assim de assistir coisas de terror? A família contava as histórias, você ficava ali querendo saber? Tinha medo? Conta um pouquinho pra gente. Tinha sempre. O medo estava sempre presente, mas a curiosidade estava Era mais. maior, né? Minha avó, eu acho que assim, foi primeiro a minha avó, mãe da minha mãe, Dona Lena, ela que contava aquelas coisas do sítio, né? Sim. Porque morava no sítio e tal, então sempre vinha com as histórias. Algumas eram um pouco mirabolantes, acho que mais pra colocar um medo mesmo, sabe? Sim. Tipo a cabeça rolando atrás do não sei o que lá, o caipora. O caipora fumou o corpo do cara no cachimbo e a cabeça do cara começou a rolar atrás, sabe? Eu ficava meio assim, mas depois que eu cresci um pouquinho, eu falei... isso é mentira. Não sei se é verdade isso não. Mas tinha outras coisas que ela contava, e aí ela falava... Não, isso aconteceu com fulano. Aí ela virava pra minha mãe, sabe fulano? Com padre de não sei quem. Aí eu já ficava, não, e aí ela já sabe dessa história. Ou mesmo com meu bisavô, essas histórias. Então, cresci ouvindo. Antes dela, antes de dormir, eu sempre eu pedia pra ela, né? Vó, conta uma história. E ela, pera, deixa eu rezar o terço. Aí ela ficava sentadinha lá na cama, catava o terço, rezava o terço inteiro. E eu ficava, de tempo em tempo, ia espiar pra ver se ela já tinha terminado o terço pra contar as histórias. E aí eu sentava lá na cama e ela contava. E na grande maioria das vezes eram histórias sobrenaturais. E aí fui crescendo, sempre gostando disso.
procurando. Quando alguém falava, olha, aconteceu tal coisa, eu já parava e ficava prestando atenção, mesmo no sítio e tal. Depois fui crescendo, gostando de tudo isso. E aí meu irmão também sempre teve interesse nessas coisas, em ufologia também. Então, ele trazia muita coisa para casa. Ele trazia filme, ele trazia revistas, livros. E eu estava sempre sapeando essas coisas. E aí, sempre fui envolta dessa curiosidade, desse gosto. Sempre gostei. Tinha as coisas que a gente via, comprava na banca, né? A gente não tinha internet. VHS que vinha... Ou então aqueles programas... Comando da Madrugada. Nesse aí eu realmente tinha dia que eu ligava para prestar atenção, dependendo do caso eu já desligava. Eu só acho que isso aqui não vai ser muito bom para eu assistir não, mas eu já vi bastante. Porque eu acho que eu sempre dormia com a minha mãe, demorei para dormir sozinha. Eu ficava com medo por conta da hora do susto, né? Porque você fica esperando a hora que vai acontecer e só acontece na hora que você não tá preparado. Hoje eu já sei identificar, falei, agora vai ser agora, é agora. Que aí vem a musiquinha, ela vai subindo e você dá aquela preparada. Mas eu sempre gostei assim de gnomo, fada. Então sempre que eu saía com a minha mãe, queria passar numa lojinha para comprar um gnominho ou alguma, sabe, essas coisas. Então sempre gostei. Quando você estava na escola, tem aquelas lendas urbanas, né? Que é a loira do banheiro, não sei o que e tal. Você ficava na expectativa de aparecer isso aí pra você ver ou não? Você fala, meu Deus, eu não quero ver isso não. Era sempre aquele misto de medo e curiosidade, né? Sim. Sim, tinha a história no Ondina, lá que eu estudei em Santo André, da loira, do banheiro também, que você dava 3 descargas, aí você ia na frente do espelho, falava 3 palavrões, e essas coisas, sabe? Sim. E aí você virava, sei lá, cada um tem um ritual, né? E a loira aparecia. Nunca fiz, ou comecei a fazer, não completei, eu não lembro, mas tinha a tal da brincadeira do compasso, né? Que todo mundo, essa aí era complicado. Que fazia, eu queria fazer. Porque eu ficava vendo a pessoa se ela mexia com o dedo, se era ela que mexia com o dedo, né? Mas aí se ela mexia era muito perfeito, porque o negócio girava sozinho. Eu falava, misericórdia. Mas de qualquer forma, hoje eu não aconselho, né? Eu falo, qualquer coisa que você vá brincar com isso, não é brincadeira, porque você vai estar abrindo... Tem alguém aqui? Pro desconhecido, né? Em tom de brincadeira. Porque tem gente que faz, mas sabe o que está fazendo, tem uma preparação e tudo mais. Agora, você pegar ali criança, adolescente ou mesmo adulto que vai fazer para brincar, você pode estar abrindo uma porta ali que você não sabe que vai se achegar. Anjo de luz não é, né? Que vai senão não vai aparecer de uma hora para outra, assim, dá um susto, né? Vai estar alguém que vai querer dar uma zoada, alguma coisa assim. Você sabe que eu lembro que, não lembro agora se é a 3ª ou 4ª série, teve um dia que uma menina da minha classe falou que tinha visto, né? A loira do banheiro, saiu correndo e tal. E tinha um moleque que a gente não sabia, e ele passou mal. Porque ele ficou vendo aquela situação, todo mundo correndo, a menina chorando, desesperada, né, e tal, e todo mundo tentando acalmar a professora e não sei o quê. E falando assim, não, vamos entrar lá que não tem ninguém. Ela falou, o quê? Não entro mais aí, né? E esse menino passou mal, deu um negócio nele lá, que falou, meu Deus, se a pessoa, esse moleque tem um infarto, né? Será que ele ficou com medo? Passou mal por porque conta eu acho do medo? que aquela situação, sabe? Eu até um dia, eu já vi isso aí. Eu sou uma pessoa assim, não sei também, mas se eu ver um acidente, né? Não que eu vou estar feliz com o acidente, mas ali eu fico perto, tal. Eu acho que eu não posso ver acontecendo. Uhum. Tipo assim, se for um carro, se for alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que a situação. Mas depois que aconteceu ali, eu acho que eu consigo ver e consigo mais ou menos analisar. Eu acho que foi isso, né, na época. Eu acho que ele deve ter, na hora, viu todo mundo correndo, a menina desesperada, e jogou o lanche pra cima e vazou, coitado, ele passou mal. E a gente não sabe como é que são hoje em dia, porque hoje em dia qualquer criança ela tem acesso à internet. Sim, eles E aí do nada você vê alguma coisa e fala assim, clica aqui. Aí clica, tá perto, tá longe e aparece um fantasma, uma coisa, a pessoa não dorme, a criança não dorme à noite. Assusta, né? Tinha aquelas coisas que assustavam a gente no início da internet. Não Sim, sei se tão início assim, mas que você ia seguindo e vinha... o carro, né? Vai passando na montanha e de repente some que era menino do e exorcista. aparece. Era um labirinto que você ia chegando assim perto, a bolinha não podia encostar, não sei o que lá. Você ia levando a bolinha, ia ficando cada vez menor, você prestando atenção cada vez mais. Aí vinha aquela menina do exorcista. Meu, aquilo lá... Nossa, eu não sabia se eu xingava, se meu coração ficou... eu fiquei pé da vida com quem me mandou aqui.
Ó, a galera que tá aqui com a gente ao vivo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá? Pra gente poder compartilhar com o pessoal aqui. Já já a gente vai trocar uma ideia com o pessoal que tá aqui no nosso chat. E vamos saber agora como é que surgiu o Assombrado, né? Como que foi a ideia de você montar um canal para poder contar essas histórias, esses relatos de pessoas e principalmente interagir, porque todo mundo tem uma história diferente de algum lugar do Brasil e do mundo para contar, né? Sim. Bom, na verdade começou lá atrás com o Matheus, que criou o site, né? Antes até do sobrenatural.org, se não me engano, era Sobrenatural HP, eu não lembro direito, mas teve lá o sobrenatural.org, que foi quando eu conheci o Matheus, foi através do site. E é interessante que ali ele começou ele fez uma comunidade no sobrenatural.org. Então tinha matérias, tinha notícias e tinha os relatos que ele abriu para a galera mandar as histórias. Então, isso acabou alimentando, né, essa parte de... As pessoas também mandavam matérias, se não me engano. E aí eu já fiquei meio que viciada lá no sobrenatural.org, que todo dia eu queria ver se tinha relato novo e tal. Conheci o Matheus nessa época, e aí a gente seguiu, né, com o site, e depois se tornou blog. Começou a vir a era dos blogs, né, começou a tá em alta. Então aí veio o blog Assombrado. Sim. E aí depois de um tempo de blog, a gente começou a ver que o YouTube tava em alta, né. Eu comecei a ver que tinha gente fazendo vídeo com as nossas matérias do Assombrado, fazendo vídeo no YouTube. Eu falei, vamos fazer, né? Vamos fazer. E já era uma coisa que eu pensava já lá atrás em trazer as histórias para vídeo que o pessoal mandava, né? Porque sempre tem muita história. E eu achava muito interessante as histórias. Vamos contar. Mas eu morria de vergonha. Ai, meu Deus, a hora que ligava a câmera, você... Mas foi aí que surgiu o canal no YouTube Assombrado, que foi em 2000 vídeos mesmo assim, foi em 2014, acho que a gente começou a colocar. Eu acho que ele foi criado em 2013, mas vídeo mesmo assim que começou foi em 2014. E que era o início, né? Porque muita gente estava tentando abrir os seus canais para poder colocar suas coisas e tal. Foi onde a internet realmente deu aquele boom, né? Isso, começou... já tinha, né, começado um tempinho, mas foi numa época, foi um boom, assim, né, os dinossauros do YouTube. Ó, tá aqui olha o blog. Mostrando pra gente o blog. Tá olha ativo, só. eu nem sabia. Ó, olha só, gente, a capa, olha, eu que fiz essas coisinhas aqui. Olha aí. Matheus. E tinha muitas matérias que estão aí, viraram o blog vídeos é de 2013, depois, né? O blog de 2013. Olha aí. A Penélope nasceu em 2013, no Halloween. Nossa. Veio no Halloween de 2013. Ó, a gente recebeu aqui várias perguntas, né? O pessoal que mandou aqui pra gente na nossa caixinha. Mas aí deixa a gente ir mesmo mais ou menos na ordem cronológica aqui, porque tem coisa que é pra frente, tem coisa que é pra trás, pra gente poder organizar. Como que funciona as histórias, né? Você falou em relação à sua avó. Mas aí, quando você montou o canal, provavelmente, através do Insta, o Direct, alguma coisa, um contato, você começou a receber histórias de todo jeito. Quando você vê uma história, você já sabe que aquilo ali realmente foi uma coisa que pode ter acontecido, é uma coisa que a pessoa inventou só para participar, que é só para poder mandar. E quais são as histórias que mais chegam para você? Porque deve chegar de tudo quanto é tipo, né? Relatos assim. É difícil, tem coisa que eu falo, gente, isso é legal, que isso eu nunca vi, isso é interessante. Mas assim, a gente recebe por e-mail, né? Tem um e-mail específico para enviar os relatos. E... assim, histórias que a gente mais recebe são de lobisomens. Lobisomem tem bastante coisa. Gente, é incrível como tem relato de lobisomem. Das maledites também, que são aqueles trabalhos, ou inveja, né? Qual que foi mesmo? O que você perguntou? O que você mais recebe, assim, de... São essas. É variado, sabe? Sim. Muita coisa ali de... porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho coragem de contar porque não é nada tão assustador. Eu falei, mas nem sempre o interessante é
só o assustador. É a história, o conteúdo, né? O Tipo, contexto. nossa, no capeta aparecendo. Não, às vezes coisinhas que parecem simples, mas elas são bem interessantes, sabe? Relatos, assim, que são às vezes curtos, mas são muito interessantes. Alguns ficam marcados, por exemplo, de um casal que estava brigando. Eu não esqueço desse daí. O casal estava brigando, babá. Aí o cara catou, ou a moça, não sei, arrancou a aliança e jogou no chão. E no que ele jogou no chão, a aliança entrou, sumiu. Meu Deus. Os dois viram. Aí um olhou pra cara do outro, acabou a briga. Porque a aliança sumiu no chão, sabe? Então você fala, tá, não é assustador. Não envolveu fantasma, não envolveu nada, mas Mas cara, é muito curioso, né? é muito curioso. O que aconteceu ali? Né? Então, histórias desse tipo. De pudim que some e aparece. Meu sabe? Deus do céu. Mas acharam depois a aliança? Não, Não. sumiu. E são outros relatos que eu recebo bastante, que são de coisas que somem e aparecem em lugares ou que você já procurou muito, ou aparecem em lugares muito improváveis, ou não aparecem nunca mais. Então, olha, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Esses dias entrou, então, alguma coisa no nosso carro lá e roubou um creme da minha mulher, porque ela tá achando que eu usei o creme dela, lá, o óleo dela, sumiu. E não tá procurando em casa, não acha, tá procurando. É um fantasma que na pior das hipóteses, ele vamos dizer assim, né? Muito vaidoso pra poder usar aquilo lá. Pra poder, por as almas de Guias. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu mandar um beijão aqui pra galera que tá no chat. A Sheila Delgado, boa noite. Marcelo Fonseca. A Gisele Rito também tá mandando um alôzinho pra gente aqui. Valeu. Quem mais? A Renata. Olá, boa noite pra todos do canal Assombrado. Incrível, gosto demais. A Aninha Ruivinha, linda, verdadeira narradora de relatos pessoais, maravilhosa e especial. Francislane também, boa noite. Eu vim só pra ver a Ana, que eu gosto muito dela. Nossa, obrigado pela parte que me toca, viu? Quem mais aqui? A Sheila tá mandando um beijo, a Ricelinha também. O Marcelo Hamilton pede pra nossa deusa do sobrenatural contar se por acaso descobriram onde fica a casa da praia. Que é essa casa da praia? Eu acho que isso foi um proibidão. Ah, tá. Eu não lembro dos detalhes, isso me incomoda, sabe? Porque eu lembro. A gente tava conversando ali, né? Das histórias, e eu tenho dó de contar histórias sem dar os detalhes. Mas foi mais ou menos assim. A galera fechou uma casa, tipo carnaval, sabe? Quando você aluga uma casa pra temporada, em uma galera, e vai todo mundo pra lá. E eles alugaram essa casa. Só que começou a acontecer que a galera ficou assim com o fogo bem aceso, sabe? Naquela casa. E aí as coisas começou a acontecer, e um aqui no quarto e outro não sei o que lá, tanto que ele foi pro proibidão. E aí eles foram descobrir depois, mas aí teve coisas tensas também, não foi só o oba-oba, né? Mas foi estranho, até o oba-oba foi estranho. Todo mundo falou, mas gente, o que tá acontecendo aqui? E aí eles foram descobrir que o local tinha sido um prostíbulo, numa época lá, mas também local de jogatina, teve mortes, teve, sabe, aquele ambiente pesado de... e se não me engano, botaram fogo lá e depois construíram alguma... Sei lá, sei que ficou, pelo que dá a entender, ficou esse lance ainda aí do prostíbulo, do não sei o quê. Entendi. Ficou tenso. Aí a galera começou só a falar, cara, eu quero ir pra essa casa. Onde que eu vim nessa casa que eu fiquei interessado? É igual dos famosos lá que vão pra Noronha, né? Diz que tem uma mansão em Noronha lá que também. Acontece as coisas? Só os famosos que vão pra lá. Olha lá. Quem não é famoso vai pra casa da praia. Vai pra essa casa da praia, que, meu Deus. A Renatinha daqui, eu sou muito fã da Ana Ruivinha. Linda narradora, é a rainha dos relatos. Está cada dia mais bonita, bela dama maravilhosa. Valeu, Renatinha. Quem mais aqui? O Daniel tá mandando boa noite. Um salve aqui também pro nosso querido José Roberto. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Ana Paula. O Renan Buca. Boa noite, povo do Noar. O Dudu Sobreira tá aqui, de Rio Preto. Boa noite. Morria de medo do quadro Histórias que o Povo Conta, do programa do Ratinho. Tinha aqueles negócios também, né? Aí tinha aquela história também que era do... Aqui agora, o Homem do Sapato Branco. Ai, é verdade. Aquela lá era tensa, hein? Porque toda vez que ele contava, o Gil Gomes também, quando aparecia, nessa noite, rapaz. Então, e era aquela época que a gente não tinha internet, então o que chegava pra gente era esse mistério. E eu ficava assim, eu era criança. Eu acho que por isso até que eu tinha mais coragem de assistir, porque eu tinha segurança que eu ia dormir com a minha mãe. Então, eu ia ficar com medo, mas de noite, não importa a idade, eu ia estar dormindo na cama com a minha mãe. A Patrícia Castilho também mandou um beijo
beijão aqui pra todo mundo. O Eduardo tá aqui, ó. Boa noite, Hamilton. Cara, até hoje eu tenho medo da brincadeira do compasso que fazíamos na escola, né? Isso é uma coisa muito ruim. Agora o pessoal tá mais esperto, né? A Sheila tá aqui, ó. Meu espelho ainda está no quarto. Meu Deus, porque tem gente que tem o problema do espelho no quarto, né? Diz que espelho não é muito bom você ter no quarto e ter um... Você sabe uma coisa que eu não durmo, mas de jeito nenhum, se a porta do guarda-roupa estiver um pouquinho aberta, eu não durmo. Tem que estar fechadinho assim e tal. E tem mais uma coisa que eu faço também antes de dormir. Mas já ouvi falar que realmente não é pra dormir nem com gaveta meio aberta, Isso, nem gaveta. com porta meio aberta. Gaveta, não, tudo fechado. Isso também diz que... O André também falou que não. Me incomoda também de uma Nossa, certa... e se um dia caiu a porta do seu guarda-roupa, você tem que arrumar no mesmo dia. Imagina. Chinelo ao contrário também, o André não. Roupa. Verdade. Costurar roupa no corpo? É de humor. Não, você tá louco. Né? A Ariana tá aqui também falando que o espelho dela no quarto também. A Patrícia, né? Falando que tem. A Cíntia Santos. Boa noite, adoro a Ana. Que mais? Tá mandando alôzinho aqui. A OMS, Aninha maravilhosa. Cara, todo mundo aqui só elogiando, porque realmente são histórias incríveis. E o jeito que você conta, né? Prende a galera. Porque o jeito que você fala é muito legal, porque é fácil do pessoal entender, né? E eu fico empolgada também com as histórias. Ó, o pessoal tá falando aqui. Essa aqui a gente vai falar daqui a pouquinho da Maledito, porque a Aninha Ruivinha conta a história da Maledito. Acho incrível, interessante. Beijos pra vocês aí. Aqui tem algumas histórias que a gente vai falar sobre, né? Você sabe que... Deixa eu pegar aqui na nossa caixinha. A Aline tá mandando aqui pra gente. Aninha, fala pra nós o dia que um Orbe gravou com vocês. Beijos, amo você. É Orbe ou OVNI? Sei lá. Não sei. Ela colocou Orbe. Fale pra nós o dia que um Orbe gravou com vocês. Beijos, amo você. O que será que é Orbe? Orbe é aquelas bolinhas que a gente... Que aparece às vezes em filmagens, em fotografias, que aí tem as teorias de que pode ser aí, quando gotículas. Mas quando você gravou, apareceu algum no estúdio lá? Alguma coisa? Eu acho que teve um relato uma vez que a gente contou e até eles falaram, Ana, passou alguma coisa voando. Meu Deus. Tal. Mas assim, orbes são ainda meio... Pode ser, né? Eles falam que pode ser espírito, inclusive pode ser espírito muito antigo, que já pegaram a forma circular. Pode ser poeira, né? Com a luz ali. Então, os orbes são... E tem uns que é meio esquisito mesmo, porque daí você vê, ele vem para cá, ele vai para lá, ele tem uma movimentação muito estranha, né? Agora, um que tem um trajeto contínuo e tal, assim, pode ser que seja poeira e tal, mas eu acho que eu lembro que teve alguma coisa assim, um orbezinho. Temos aqui o Toque Me Voe. Tá mandando aqui, Ana, como conciliar crianças, relatos, casa, pet, entretenimento e ainda ser tão linda? Ainda meteu uma cantada aqui no final. Meus olhos piscando. Ficou um tempo, cara, de verdade. Ficou um tempo que eu até falei algumas vezes. Eu falei, gente, meu olho tava que nem o burro do Shrek. Então, assim, o que é? Quando é o esquerdo é um negócio, quando é o direito é outro. Não né? sei, tem isso? Tem, quando é o esquerdo é uma notícia ruim. Quando Ixi. é o direito, o seu tava direito, então É direito, acho coisa que era boa. o direito que piscava. Ó. Mas assim, sempre foi, né, o que ele foi. Porque quando a P era pequenininha, por exemplo, o canal começou em 2014, a P nasceu em outubro de 2013. Então, eu, às vezes, editava o vídeo, eu gravava às 3 da manhã. Às 3 da manhã, mas não era por terror, não era por necessidade. Porque eu fazia a P dormir, dava mamar. Aí, a hora que ela dormia, eu ia lá no quarto. Inclusive, acho que era no quarto dela, ela dormia no meu quarto. E aí gravava, aí ela acordava, aí parava, dava mais um mamar, tudo, voltava, até terminava 3, 4 horas da manhã. Mas eu tentava gravar já pra semana. E era assim, a gente gravava, às vezes, o resumo semanal, a P, a gente sentava ela ali, brincando, fazia bagunça, ficava ração do cachorro. O Vitório já chegou a comer ração de... Não vai chamar o conselho tudo dela. Mas o menino tinha visto, chegava lá e tava comendo a ração do cachorro. Eu falei, ai, meu Deus. E assim, o Matheus ficava olhando, às vezes, para eu fazer a live, né? Ele ficava com as crianças lá. E quando tinha necessidade, dava uma paradinha. Falava, como era live, né? Falava, eu vou sair um pouquinho, o Matheus vai vir aqui, eu vou ver o que tá acontecendo lá com as crianças e volta e vai levando. E não tem muito o que fazer, né? Porque e as crianças vão crescendo, vão acompanhando também tudo. O que aconteceu foi que eles acabaram pegando esse ritmo noturno. Porque a gente trabalhando em casa, né? E fazia as lives desde 2017 até cerca de 2022, eu acho. Eu fiz live e era todos os dias, até de domingo.
E acabava que às vezes a gente saía de sábado, Sim. voltava, tipo meia-noite, e ainda abria a live. E eles não dormiam enquanto eu não deitasse junto, sabe? Então as crianças ficaram noturninhas também, rampirinhos. E agora estão tendo que estudar de manhã. Então agora a gente tá acordando 5 da manhã. Né? Ai, meu Deus do céu. Ó, o Jonathan quer saber se você tem vontade de um dia pegar os melhores relatos, as melhores histórias e fazer um livro. Tenho. Só falta, assim, começar, Eu já sabe? fico imaginando a capa do livro, assim. vai ser Então, um- eu também. Ai, adoro ficar imaginando um monte de coisa que a gente... Ai, ideias 1000. Só me falta 1000 glamour. Não, mas eu tenho ideia, assim, de fazer. Eu uma acho que vale a coisa pena. assim. Acho que vale a pena, né? A Jennifer tá aqui, ó. Aninha, teve algum relato que te deixou sem dormir? Porque eu tenho, ela falou. Ai, então eu quero saber. Conta o Mas, seu relato aqui pra gente. Quero saber. Sem dormir, Algum que você falou assim, não, esse aqui foi tinha umas campeão contas mesmo. pra pagar. Não, Não era relato, era boleto. relato, era vida real. Eu acho que é isso mesmo, gente. Assim, não, relato, eu acho que com o tempo, e também com todo esse negócio de criança e tal, eu consegui não trazer muito para mim. Então, eu leio as histórias, eu acho muito interessante, comento tudo ali, mas a hora que eu saio, tem as crianças, tem não sei o que lá, tem a tarefinha, tem... Então, eu acabo não... Mas não que eu não fique pensando, tem uns que eu quero chegar e contar para todo mundo, sabe? Falou, você não sabe o relato que eu contei hoje, aconteceu isso com a pessoa. Nossa. Mas para eu ficar sem dormir, não. Assim, quando aparecia um povo da sombra no pé da cama, aí sim, mas não foi por causa de relato, foi por conta de aparição mesmo, assim. Deus do céu. Ó, qual o tipo de relato você mais gosta, né? Lê o meu cabelinho preto. Ó. É o relato? Deve ser, assim, lê o meu cabelinho preto. Você aí mandou no seu e-mail o cabelinho preto. Eu vou lembrar, vou procurar. Então, quem me acompanha Natália, sabe um beijo, Natália. que, assim, ultimamente eu tenho achado muito interessante esses relatos, justamente que dá a entender que tem uma outra dimensão, sabe? Pessoas que vão para uma outra dimensão, tem os de Sete Além, né? Que são bem famosos, se tornaram bem famosos, mas tem histórias muito interessantes. E o que eu falo são histórias que nem sempre são, assim, que chegam para mim. Você tinha perguntado se eu sei identificar, né? Os relatos de... Eu acho que com o tempo, alguma coisa eu consigo falar, esse aí eu não sei não. E outros que eu falo, não, essa pessoa tá falando a verdade. Ou às vezes embaixo, eles não tem porquê mandar um relato pra quê, sabe? Pra mentir a respeito daquilo. Então, muita coisa ali acontece mesmo. Mas os de outra dimensão, sabe? Até estava escutando um hoje, de pessoas conhecidas, que contaram pra mim coisas desse tipo, sabe? Você tá num lugar e de repente você tá em outro, de repente você volta e você não sabe explicar como que aconteceu, sabe? Então, os de outra dimensão eu acho bem interessante. Você sabe que outro dia eu tava lendo um negócio sobre déjà vu, né? E aí, a pessoa tava explicando sobre isso aí e eu fiquei meio perdido nesse negócio, porque parece que assim, quando acontece, né? Você tá passando por alguma coisa que parece que você tinha passado, você tem que tentar fazer um caminho diferente. Então, por exemplo, assim, você tá... parece que eu já passei nessa rua aqui, eu lembro que eu virei pra cá. Se você lembrar que você virou pra direita, vira à esquerda. Porque pode ser tipo aquele negócio do efeito borboleta, que você então, tá tendo uma segunda chance de fazer algo. Você é doido. Aí quando acontece aí, mas eu não lembro nem o que eu tava fazendo, como é que eu vou pular pra direita, pra esquerda, se eu dou ré no carro, eu já nem sei pra que lado que eu vou. Mas diz que se você tiver essa tranquilidade, você fala assim, poxa, parece que eu já passei aqui, parece que isso aqui já aconteceu comigo, parece que já passou um negócio aqui e tal. O que você fez? Você lembra o que você tinha feito? Se você fez isso, então faz outra coisa. Pra não dar esse... meio tenso esse negócio. Pode ser... Tem o filme O Dia da Marmota, eu acho, que o cara ele fica repetindo aquele dia o tempo todo. Um filme dos anos 80. Então seria mais ou menos isso, você... ter uma segunda chance. Mal dura na correria do dia a dia, hoje a gente parar e falar assim, o que será que eu fiz? Já era, né? Só isso. Enquanto a Ana toma uma aguinha aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Deixa eu falar aqui da Ana Campos, consórcio e consultoria, tá? É o seguinte, na Ana Campos você vai fazer o seu consórcio, ela faz alavancagem de patrimônio também. E o seu consórcio, olha só que bacana, até a 4ª parcela você já vai ser contemplado sem dar lance. Isso tá em contrato, tá? Então vale muito a pena você trocar uma ideia com ela
e com certeza fazer o melhor negócio da sua vida. Você tem um sonho de ter uma casa, ter o seu carro, montar o seu negócio, com a Ana Campos você vai conseguir. anacampos.com.br, @anacampos-consultoria. Agradecer também aqui ao Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Gente, são 8 lojas. Tem também na cidade de Cedral, tem também em Badibacite e em Ibirá. E aqui em Rio Preto tem os 2 shopping, tá? Tanto no Rio Preto Shopping, quanto também lá no Cidade Norte. Mercadão Agropet sempre pronto para te atender com o melhor preço, com certeza, tá? Agradecer a Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias, qualidade absoluta, e o mais bacana é que no final de semana tem aqueles assados especiais, tá? Para você que gosta de kafta, a mais temperada, a mais deliciosa, só a Roseral tem para você. Casa de Carnes Roseral no Instagram, só você acompanhar lá que você vai saber das novidades. Deixa eu falar da Trator Rio, você tá vendo aqui o nosso bonezinho da Trator Rio aqui, é o nosso grande parceiro. Essa semana eu fui lá para conhecer a loja, o Eduardo e tal. Tem a loja onde você encontra todas as peças, os implementos, tudo que você precisa, e ao lado tem a oficina que o pessoal faz a manutenção. Se o seu trator, a sua máquina quebrou na fazenda, a galera vai até a fazenda e faz o conserto para você. Olha só que bacana, né? Tudo em um só lugar e tudo organizadinho, tudo certinho, vale muito a pena, tá? @Trator Rio, tudo junto, para você conhecer a loja no Instagram. Pra gente matar mais esse bloco de patrocinadores, quero falar aqui da Y Steak, que é o restaurante mais sensacional de Rio Preto, sexta, sábado e domingo, tá? Atendimento especial com música ao vivo, e em eventos já são mais de 22 mil pessoas atendidas em mais de 40 cidades, ultrapassando vários estados aí durante esses anos. E na Y Steak você tem aquele churrasquinho com sabor afetivo que é sensacional. @Y Steak no Instagram para você saber das novidades. Falar aqui da Prime LED. Você deve ter passado aí pelo centro, pelas ruas de Rio Preto, são mais de 25 LEDs espalhados. Você já deve ter visto o LED do Noar. Menos de R$10 por dia você vai anunciar a sua empresa. Olha só que bacana, hein? E vai passar aí 500 vezes por dia, porque é o dia inteiro. Passou no trânsito, você tá parado lá, você tá olhando, já tá passando todas as empresas, as marcas do Prime LED. É prime.led, tá bom? Onde você vai encontrar no Instagram para você saber também como faz para você contratar. Menos de R$10 por dia, a sua marca exposta. Você sabe, né, que quem não aparece não vende. E pra gente fechar, quero falar que a Ana tá recebendo uma caneca personalizada com o nome dela, da Encantar e Mimos Afetivos, que é a nossa parceira, a nossa querida Renatinha. Pra você que quer dar um presente especial pra alguém, tá? A Encantar tem tudo que você precisa em brindes. Você vai dar aquela cesta de café, uma cesta especial pra pessoa que você ama, e pode fazer uma caneca personalizada, um copo do jeito que você gosta. Daqui a pouquinho tem mais brindes aí pra nossa convidada. Galera que tá assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like pra galera que tá participando aqui, viu? Tem muita gente mandando recadinho aqui, daqui a pouquinho a gente vai tentar ler mais. Eu tava falando com a Ana. Ana, você sabe que tem uma coisa que me pega muito, é quando eu vejo alguns relatos de crianças, né? Porque isso é uma coisa mais delicada da gente falar. Aí eu tava contando pra Ana que eu lembro que na minha infância eu fui visitar minha mãe numa cidade, se eu não me engano, eu não sei, igual até alguns detalhezinhos, né? Mas é no interior de Minas, Conceição das Alagoas, e parece que uma família, né, foi meio que assassinada. E tem lá os túmulos, e parece ter um túmulo de uma criança. E aquele túmulo, na época, pelo menos, né, faz muito tempo isso aí, ele sempre rachava. Então, consertava, rachava, e falavam que a criança teria virado um anjo, alguma coisa nesse sentido, né? Para as pessoas que são fãs, hoje teve até um ouvinte lá da rádio que mandou isso pra gente. Tem gente que gosta de ir no cemitério para poder saber a história, né? Mas como será que essa pessoa aqui morreu? Como será que aconteceu isso aqui? Poxa, a foto é tão jovem, pessoa tão bonita, foi embora tão cedo, alguma coisa nesse sentido. Como que funciona esse mistério dos cemitérios, né? Que eu sei que é uma coisa também que você gosta. Sim, eu gosto. E é um negócio, é um mistério muito complicado, porque tem relatos, né, de pessoas que conversam com quem tá, que já se foram, então ali, né? Uhum. E é meio tenso esse negócio. Então, eu gosto de cemitério, gente. Não é eu sempre falo, não me leve a mal, não é do jeito ruim. Eu não sei porquê, mas eu acho muito interessante.
eu não sei explicar. Quem gosta também vai entender. Mas eu gosto justamente... Talvez a gente reflita lá dentro. Justamente isso. Você olha as datas, fala, nossa, quanto tempo esse aqui viveu? Como será que viveu? O que será que aconteceu? Aí chega nos túmulos das crianças. Você fica pensando, imagina a mãe. Como que era na época? Nossa, tão bebê. E túmulos bonitos, túmulos mais simples. Às vezes não tem nem nada escrito. Aí você pensa na história. Sei lá, e aí eu vou andando pelo cemitério, mas tem muita coisa, né? O respeito ao entrar no cemitério, alguns rituais que algumas pessoas fazem ou falam que você, por exemplo, não pode... Saiu do cemitério, você bota tudo para lavar. Você não entra em casa com um sapato, roupa... Sim. Eu sempre, nunca fiz isso. Ai, meu Deus do céu. Mas tem gente que vê, né? Vê as coisas dentro do cemitério. Tem relato de gente que se perdeu lá dentro também, ou escuta alguém falando. Conversa com alguém dentro do cemitério, vai ver a pessoa que está enterrada. Tem muitas histórias assim. Cemitérios famosos, né? A gente visitou lá. Sempre que eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu falo, onde tem o cemitério aqui, Então, que o dia que você foi no podcast do Daniel, parece que vocês iam em um cemitério específico, né? A gente ia, Não sei mas se acabou acabou. não Tá. deu tempo. Mas a gente estava vendo se a gente conseguia ir. A gente acabou não conseguindo ir. Mas tem muita história dentro do cemitério. Lá em Tietê, tem o cemitério das... O cemitério... Túmulo das Sete Almas, algo assim, isso. né? Que também foi uma tragédia. O pai deixou a família, a esposa e os filhos aos cuidados de um cara que ele confiava muito, e esse cara acabou... Ele dava em cima da mulher ali, eu acho que ela resistiu às investidas dele, e de repente ele matou a família inteira ali, as crianças inclusive, e eles estão enterrados lá em Tietê. Então sempre tem muita história. Aqui em Rio Preto, né? Cemitério da Vila Ercília tem histórias. Eu já fui em cemitério gravar, acho que foi o relato 600, se não me engano. À noite. Não, fui de dia, de noite. Não deixa entrar. Não, eu fui lá, perguntei, né, tudo certinho, para falar, não vou invadir, vai que não pode, né? Aí fui lá, perguntei na secretaria, posso gravar um vídeo? Aí eles ficaram meio assim, tipo, na verdade, acho que não. Eu falei, jura? Mas... sei lá, entra lá e grava, sabe? Tá ninguém vendo agora. Quem tá ali não vai reclamar, aí meu monto Deus. o tripé no cemitério, pego o papelzinho lá pra ler. E aí gravei tudo. Cheguei em casa pra editar, a luz estourada. Nossa. Porque não, eu falei, ai meu Deus, não dava pra enxergar direito coisinha da câmera, O sabe? André falou que foi um fantasma que apareceu e deixou. Então, vai saber. Aí tive que voltar no outro dia, gravar tudo de novo pra dar certo. Mas eu gosto de visitar cemitério. Mas você sabe que é uma coisa... isso aí, gente, como se diz assim, todo mundo vai pra lá, né? A não sei que você seja cremado, mas você vai pra lá. Às vezes tem... O que às vezes assusta um pouco, né, as pessoas assim, é o fato talvez das imagens, né, aquela capela, aqueles mausoléu grandão, aquela coisa assim, que deixa o negócio meio tenso. O silêncio, às vezes. Eu tinha uma danceteria, uma boate em Paulo de Faria, na entrada da cidade. Eu era o proprietário. Em frente era o cemitério e justo ao lado do quê? Do velório. Uhum. Então, muitas vezes já acontecia de o velório começar de madrugada e, tá tendo a festa lá, tá tendo a balada, e é um contraste terrível, né? Porque de um lado tem um monte de gente divertindo e tal, e do outro lado as pessoas sentindo, né, a perda. A gente nunca precisou parar o som, nunca precisou falar, tudo bem, não tem como parar uma festa do cara porque fulano faleceu, daqui a pouquinho acaba a festa, vai continuar o velório aqui. Só que a moça que cuidava do velório, o que ela fazia? Ela já deixava as luzes acesas e depois ela ia lá no relógio e desligava, né? Que eu acho que ela devia ter um pouquinho de medo também. Então, quando acontecia, infelizmente, faleceu alguém e tal, e vai começar o velório 11 horas da noite, 9 horas da noite, alguma coisa assim nesse sentido, ela ia lá e ligava o relógio, acendia tudo, era mais fácil, ela entrava e tal. E muitas vezes em casa, dava para ver, né? Tudo que tá acontecendo e tal. E a gente via alguns adolescentes quererem pular ali para fazer os guerigueres da vida e tal. Aí eu ia lá no relógio, acendia. Tem gente que tá correndo até agora. Porque era um susto que o pessoal levava, né? Porque achava que era alguma coisa nesse sentido. Mas já tinha coragem de fazer ao lado do cemitério, que já é um negócio que eu não...
já vai com medo, né? Você sabe, dia de sexta-feira lá na rádio, a gente tem o Pacabarrote, que é um programa, é a mesma coisa durante a semana, mas é um programa mais para maior de 18. E já teve relato de uma moça que falou que o sonho dela era fazer em cima de um túmulo, né? Do cemitério e tal. E aí, por uma coincidência muito grande, ela falou que um dia ela foi fazer e tal. E na hora que ela viu, na hora que tava no negócio, ela olhou assim, era a foto de um cara que ela conhecia, que já tinha. Eu falei, credo. Coincidência não, filho. Credo. Coincidências não existem. Então, assim, acredito que assim, é uma forma de desrespeito, né? Sim. Num local desse. E aí, talvez até os guardiões daquele local, não sei, né? Depende da crença de cada um. Não vai aprovar muito assim. Teve muito relato de coisas que aconteceram no cemitério? Por exemplo, de conversas, vozes, as coisas assim. Eu acho que deve ter muita coisa, mas né? não vou dizer que é dos que mais vêm, não. Sim. Tem as histórias, tem aquelas clássicas de que você conhece uma pessoa ou dá carona, ou a pessoa pega um táxi e aí ela pede para parar, né? E ela desce bem em frente ao cemitério e entra no cemitério. E aí a pessoa vai descobrir e fala, gente, era um fantasma, né? Dei carona para um fantasma. Ou dancei com um fantasma, né? Nessas baladas. Tem um primo meu que ele ficou 4 anos com a cabeça quente por conta disso. Aí ele descobriu que o cara que morreu tinha um irmão gêmeo. A sorte foi isso, porque senão ele tava desesperado. Porque ele falou assim, meu Deus, o cara tava do meu lado aqui. Tá morto. Aí foi ver. Olha era só. irmão gêmeo dele. O André tá perguntando aqui, o pessoal já tinha falado aqui também, de relatos que você realmente, assim, você ficou impressionada. Você falou, meu Deus, pela primeira vez você sentiu, eu acho que não, mas pela primeira vez você falou assim, credo, que medo, alguma coisa nesse sentido. Não, né? Não, os que eu fico mais impressionada, não, que eu acho preocupante são aqueles onde realmente o fantasma ou o sobrenatural toca a pessoa ou agride a pessoa, que fala, fantasma, a gente tem que ter medo de vivo, né? Porque fantasma não faz nada. Em alguns casos faz. Por exemplo, arrastar a criança da cama. Teve relato já de que a menina foi puxada para criança, bebezinho mesmo, para fora da cama. Ou de ataques de íncubos, súcubos, onde a pessoa é abusada por um espírito. Sim. Então, ela sente tudo, ela sente dor, ela sente... E como que você vai explicar isso? Né? Isso é uma coisa importante, porque tem muita gente que ela sente, por exemplo, o corpo cansado, né? Ela acorda, ela dorme a noite toda, dormiu bem, não acordou e nada, mas ela acorda, parece que ela, tipo, descarregou um caminhão de tijolo. Sim, pode ser que seja algum espírito que meio que sugou ela ali durante a noite, ou ela, no astral, faz os trabalhos por aí, anda por aí e nem sabe disso. O Rogério tá falando ainda sobre os espelhos aqui. Ele falou assim, nossa, gente, eu tenho 3 espelhos no meu quarto, né? Um dentro do guarda-roupa, um em frente à porta e o outro na parede pra minha mulher arrumar o cabelo dela. A gente precisa de espelho, né? E dizem que uma das formas de facilitar a aparição de um fantasma é colocar um espelho de frente pro outro. Então, se você tem um espelho de frente pro outro, ali naquele meio pode ser um local onde o fantasma André apareça... tem? Você tem? Apareça de forma mais fácil. Mas assim, a gente tem espelho em casa. E até espelho de frente para a porta pode ser legal, sabe? A gente tem que cuidar do espelho. Passar um anil de vez em quando ali, sabe? E aquele negócio que realmente quando quebra o espelho vai dar azar? Diz que dá azar. Eu acho que não. Eu espero que não. Porque... Olha, o pessoal tá aqui, oi Aninha, amo assistir os relatos com a voz da Ana, já enviei alguns relatos inclusive para ela. A Renata tá aqui, ó, Aninha tem um coração muito grande, a Sheila também mandou um salve aqui pra gente, o Marcelo tá falando no caso do lobisomem, do cachorro, né, de Porto Alegre, né, que deu pesadelos por dias para ele. Então, foi um relato de proibidão também, porque quando os relatos tem situações mais pesadas, o YouTube, você vai relatando alguma coisa, o YouTube dá aquela cortada na monetização e tal. Então, aí a gente falou, ó, não vai contar de qualquer forma. Então, vamos separar para quem é membro. E aí a gente começou a contar esses que eram mais pesados na área de membros, que são os proibidões. E aí esse daí foi um que foi para proibidão. Se não me engano, foi um jornalista que foi recolhendo as histórias, então ele conversou com o delegado, ele conversou com o pessoal, com os policiais, com o carcereiro na prisão. Eles começou a ter uns ataques estranhos a mulheres ali, e eles foram perseguindo
a história e chegaram num cara que ele confessou. Ele falou que ele fazia isso quando ele estava virado cachorro. Ah, tá. Então, ele dizia que ele virava mesmo um lobisomem, né, e atacava. E depois tem as histórias dentro da prisão, as coisas, como ele se transformava e tal. Eu não lembro os detalhes. Dá dó não lembrar, porque é um relato longo, mas ele é bem interessante. Ó, o meu padrasto, quando ele morava em sítio, né? Ele era, tipo, cuidador de fazenda, sítio assim e tal. Então, as férias eu ia passar junto com eles lá. Aí tem aquela história clássica que eu já vi várias pessoas contarem, mas essa eu vi, né? A gente ficava impressionado. Hoje eu não sei se era a lua, alguma coisa assim. Que era aquela bola que por onde você anda, ela vai te seguindo. Era uma bola gigante, assim. Aí você vai para um lado, ela vai atrás de você. Depois você volta... Você viu? Ela vem. A impressão que dá é que seria a lua, assim. Hoje, eu lembrando de tudo que acontecia, parecia que era a lua. Ele contava que já chegou a aparecer no curral e o cara que viu a luz realmente aparecendo morreu na hora, né? Então, não sei também se isso era verdade ou não na época, se era um caos, se era uma lenda urbana, alguma coisa assim. Mas como, assim, a televisão que eles tinham estavam quebradas, eles iam assistir no vizinho. Não era tão longe. Então, a gente caminhava ali, sei lá, uns 400, 500 metros. Mas aí essa luz acompanhava a gente e depois voltava. A impressão que dá é que é a lua, mas não sei, mas muita gente fala que já viu esse tipo de luz também passar. Sim. E diz que tinha um homem que realmente, eu não sei se é porque ele parecia muito o professor lá do Roque Santeiro, que se transformava em lobisomem, da novela Roque Santeiro, o professor, acho que era Astrogildo, não lembro o nome. Diz que ele se vestia de lobisomem. Aí um dia, obviamente eu extremamente curioso, fui lá na casa dele, a hora que eu sabia que ele não estava lá, né? Pra ver. Nossa, aí eu vi tipo um couro de um lobo pendurado, assim, um negócio. Meu Deus, eu saía correndo, mas saía correndo com força, assim. Na verdade era alguma coisa, um lobo que eles mataram, alguma coisa que aconteceu, Alguma e tirou caça. e guardou, né? Mas aquilo ali ficou na minha cabeça como se realmente ele transformava. Aí de noite você tá dormindo, você escuta um ruivo, Qualquer meu coisa Deus, daí já é motivo pra ter medo. misericórdia. Então tinha muito isso. Tinha. Meu padrasto, ele também tinha um pouco de medo, então ele não contava essas histórias para poder assustar, porque eu acho que nem ele mesmo ia suportar se acontecesse alguma coisa, né? Mas tem essa parte que realmente existiu. E tem muita gente que fala sobre isso, né? Por exemplo, a gente vai ver filmes, a gente estava falando sobre filmes. Tem filmes que antigamente, tô falando assim, eu tenho 46 anos, eu assistia a filme há 30, 35 anos atrás, que era um filme de terror que te dava um certo medo, você ficava meio assim, mas que hoje você vai assistir, você vê o tanto que era amador, o tanto que Você era dá alguma risada. coisa, o jeito que a pessoa se transforma em lobisomem, né, o pelo grudando devagarzinho e tal, e que hoje em dia não, hoje em dia com toda a tecnologia é bem diferente. Mas na época eles começaram a criar alguns filmes de lendas, né? Por exemplo, a lenda do cavaleiro, do cavaleiro sem cabeça, da mula sem cabeça, alguma coisa nesse sentido, que a gente ficava acreditando. O Saci, por exemplo, que é uma história que diz que tem um Saci bom e tem um Saci ruim, você tem que saber mais ou menos isso. E na época a gente não tinha essa noção, né? Não, Do era... que foram inventando, que foram criando e que surgiu até hoje. Esse negócio de bola de luz tem muito. Meu avô viu essas bolas de luz. E eu perguntava pra minha mãe, falava, mas mãe, do jeito que ele falava, era no alto, tipo, poderia ser a lua. Era bem longe assim, Ela falou que não, ele via no meio das árvores e aquilo chegava a iluminar ao redor. Isso. Ele achou que estava pegando fogo o local. Chegava lá no dia seguinte não tinha nem sinal, mas e eles chamavam de boitatá. Tem várias histórias, tem a história de que cerca de 20 pessoas, se não me engano, em Pernambuco, viram uma bola de fogo com um rosto. E abria e fechava a boca. E ele vinha assim, descia, e as pessoas saíam correndo. E eu perguntei, né, pra pessoa, eu falei, mas você viu mesmo isso? Tava lá? Eu falei, eu tava lá, eu e mais 20 pessoas. A gente viu, tinha um rosto. Era uma bola de fogo. Mas, gente, isso eu não sei nem dizer que isso é OVNI, né? Que é um disco voador, porque uma sonda espiritual, eu não sei o que é. Mas tem muitos, sei lá, Saci, vixe, histórias que no sítio tem muito. Tem personagens que viram filmes e que depois tem relatos de aparições, por exemplo, o Slenderman. Sim. Não é? Foi uma criação, mas tem relatos de pessoas que veem aquilo. Então, existem também Verdade. as tais de forma-pensamento, né? Que você acaba de tanto imaginar ou pensar naquilo, acaba criando
lobos pretos, eles podem ser formas, pensamento de alguma raiva, às vezes, que você tem ali. Você acaba criando isso, uma forma disso. Então, de repente, o Slenderman ou Papai Noel, você realmente pode ver. Eu vi Papai Noel, gente. Eu sempre falo, eu vi mesmo, eu lembro e eu vi. Então, mas será que não é algo desse tipo? Uma criação, uma forma de pensamento? Sim. Olha, eu tenho um amigo que ele tem uma tese que é o seguinte, que não existe fantasmas, que não existem espíritos, não existe nada. Que o que incomoda a gente são os ETs. Só existe de outros planetas que vêm de noite, os vultos que a gente vê, é eles visitando a gente, alguma coisa nesse sentido, né? Eu falei pra ele, mano, é meio complicado, porque o ET não tá no cemitério, né? Assim, se você for parar pra pensar, mas vai saber. Mas tem realmente gente que não acredita, né? Tem. E torce pra não aparecer nada também pra pessoa. Tem pessoa que morre de medo. Reza a lenda que quem tem muito medo, essas coisas não aparecem. Pra não assustar, não sei o que. Bom, não sei, falam sobre isso, né? Eu sou extremamente cagão, então eu tô torcendo pra isso aí ser verdade. Agora, tem umas coisas também que a gente percebe que os nossos avós, né, os nossos pais, eles contavam essas histórias e o jeito que eles contavam as histórias era muito real, né? Fatos que realmente aconteciam. Eu me lembro de uma história uma vez que eu ouvi, era um tio meu que contava, e foi muito estranho, porque ele falou o seguinte, que eles saíram lá da casa deles, tinha uma cidadezinha bem pequena, assim, era tipo uma vila, né? Muita rua de terra e tal. E eles saíram para ir numa festa na casa de algum amigo. E eles saíram e deixaram só a luz de fora acesa, para a hora que eles chegarem, as luzes de dentro da casa tudo apagada. E na hora que eles estão chegando, ele tá vendo as luzes tudo acesas. Ele falou, vixe, será que entrou alguém ali e tá roubando, né? Vamos ver o que é. Aí ele coisou assim, tá vendo que a porta tá trancada, né? Colocou a chave, abriu, não que ele abriu, tudo apagado. Aí ele falou, opa. Aí ele fechava, acendia, né? Aí ele abria, apagava. Aí beleza, ele disse que por volta das 2h30 da manhã, um parente dele foi lá, falou, vim aqui comunicar com você e tal, que fulano infelizmente veio a falecer. Eu falo, o quê? Você é doido. Então não sabe se ele tá avisando, né? São os tais dos avisos, né? Mas esse aí é um dos relatos, mas tem muita coisa assim, né? Tem, você falou isso, eu me lembrei de um caso de um rapaz que ele estava chegando em casa, não lembro se é da faculdade, e aí ele viu luz acesa, música tocando, gente, tipo, pela janela, gente passando na sala dele, ele falou, meu Deus, o que minha mãe tá... Tipo, chamou a galera para fazer uma reunião, uma festa agora, né? E aí, a hora que ele abriu a porta da casa, tudo apagado, silêncio. Então ele ficou sem entender, porque de fora da casa, perfeitamente, ele ouvia tudo, que tinha uma festa acontecendo na sala da casa dele. E a hora que abriu a porta, entrou, não tinha nada. Aí é que eu falo o lance da outra dimensão. Se não é uma... Porque fantasma, espírito, os espíritos resolveram fazer uma festa na sala dele. Não tem muito sentido. Agora, se teve uma mescla de dimensões nesse espacinho de tempo, aí eu já acho que é mais plausível. Eu não sei se dá... Tem uma história que tem uma menina que ela tinha mandado pra mim aqui, eu vou tentar ver se eu lembro do jeito certo, porque ela gravou um áudio, né, pra poder colocar. Mas que era assim, era uma menina que ela faleceu, né, e ninguém tinha achado o corpo dela, ninguém tinha achado nada e tal. E ela faleceu assim, ninguém matou ela. Ela morreu. Ela foi fazer uma trilha, e ela se perdeu na trilha, caiu num buraco lá e tal, e ninguém sabia o que tinha acontecido e tal, procuraram durante vários meses e nada, né? E disse que um dia no sonho, ela falou assim, olha, eu tô em tal lugar, num buraco assim, 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 assim. E ela chegou e chamou o pai da menina, falou, olha, o senhor vai me desculpar, não é brincadeira, eu não quero que o senhor fique com raiva de mim, mas ela apareceu no meu sonho e falou, olha, eu vou estar em tal lugar assim, 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 me procura que eu tô lá. E diz que chamaram os bombeiros, não sei o que, chegou lá, realmente estava o corpo dela lá, fazia acho que 2 meses que estava lá e tal. Isso também tem uns avisos, né? E no caso dela, talvez por ser uma melhor amiga, ou alguém que acreditasse, ou com quem ela conseguiu se comunicar, também tem isso. Tem. Gente, isso acontece muito. Avisos através de sonhos, comunicações através de sonhos. Eu falo que o sonho é a forma mais próxima que a gente está do lado de lá. Tem gente que é médium, né? Então tá aqui, vê, recebe o recado fácil. E a gente, que nem eu, você e muitas pessoas aqui, não tem essa facilidade. Mas, na hora do sonho,
tem aquela conversa com aquele parente falecido, que às vezes não é só sonho, realmente ele veio para te dar um recado, ou para te dar um abraço, para te dar um oi, ou um vai ficar tudo bem. Então, acontece muito disso, sim. E, inclusive, Estados Unidos, sei lá, eles trabalham, polícia trabalha junto com o médium, justamente para esses casos, né? Eles têm essa credibilidade, vamos dizer assim. Tem até uma série, né, que é o... Médiuns forenses, não é algo assim? Acho que é uma coisa assim que, algo assim. quando realmente não está encontrando, mas é uma pessoa específica que já de aconteceu. confiança, né? que já tá ali. E realmente ele estuda o negócio para poder fazer. Mas eu acho isso bem interessante. Olha, a Jane tá aqui, fã da Ana há muito tempo. Ela com os relatos ensina muito a gente. Manda um beijo aí para ela. Tá dado aqui o beijo. Minha família tem muitos relatos, né? E amamos ouvir a Ana falar. Quem mais aqui que tá mandando um alôzinho? Ana, sou a moça do... Ixi, deixa eu ver como é que é isso aqui. Do Doppelganger? Doppelganger? Um caso recorrente, né? Conseguir resolver o problema, chamando, credo. Não sei o que é isso. Ela falou assim, chamando um padre exorcista. Minha filha parou de ver a minha cópia. Te amo, linda. Bom, eu não lembro especificamente, acho que do relato dela, mas provavelmente a filha via muito ela e não era ela, sabe? Escuta chamar e aí não é a pessoa que está chamando. Então, tem que se ver o que está acontecendo ali, porque... alguma coisa. Não é... E quando você ouve alguma coisa, né? Muita gente fala que escuta a pessoa e você não pode responder. Mas como que a gente não responde? Esses dias eu vou te falar um negócio que, meu Deus do céu, que dia, que noite. Como diz aquele negócio do pica-pau. Que dia, que dia. Tô saindo do elevador lá da rádio e tal, beleza? Com todos os relatos que eu já te falei que aconteceu ali e tal, beleza? Aí eu saio, na hora que eu saio do elevador, eu já vou ali pra colocar o alarme, né? Eu desarmo e já armo pra poder sair. Eu escutei assim, oi? E eu falei, misericórdia. Não tinha ninguém pelo seguinte, o alarme estava ligado. Se tivesse alguém ali, ia ter disparado o alarme. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus. Falei, deve ser alguém que está do outro lado da porta aqui, que é o estacionamento. Tem uma porta que dá acesso ao estacionamento. Aí eu saí e fui ali e não tinha ninguém. O cara estava lá no fundo, inclusive, assistindo. Eu falei, meu Deus. Aí entrei no carro, normal, assim, mais branco. Aí a Camila falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, depois eu te falo. Vamos embora. Ela falou, não, pode falar o que nem quer. falar agora. Eu falei assim, alguém falou oi pra mim. Eu falei, o quê? Como assim? Eu falei, falaram oi. Aí no outro dia eu falei pra moça, falei assim, moça, a moça que fica lá na recepção, você vê alguma coisa nas câmeras aí, alguma coisa, você me avisa, porque eu vi um negócio, eu escutei um negócio, me chamou. Ela falou oi. Mas um oi de mulher, assim, era um oi de mulher. E eu achei que era alguém que tava aqui, que veio pegar o carro ao lado aqui, e não tinha, né? Ela falou assim, gente... Aí a filha dela falou que ficou trancada lá na Copa e não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, se for... Você, pelo amor de Deus, não fala mais oi comigo, não. Pode ser. Mas é tenso. Aí tem muita gente que fala que escuta chamar, né? Sim, às vezes o escuta nome, né? com voz conhecida. E aí, no automático, você responde, porque você acha que é alguém que tá ali com você que tá te chamando. E aí é difícil, como que você não responde? Você vai falar, eu vou me certificar se não é um espírito. A gente tá no dia a dia. Quem e aí é você? você já respondeu o espírito. Pior pergunta. Já xingou, já falou, já vou! A pior pergunta que você pode fazer é quem é você? Você fala assim, mas sou eu, o espírito. Não, irmão, não faz comigo, não. Opa, bom! Oi, Aninha, Ruivinha linda, rainha dos relatos do seu canal. É incrível, sou sua fã de coração. Um beijo pra você. Oi, Aninha, Ruivinha, todo respeito, posso chamar a rainha dos relatos. Beijo pra você, muito especial. Ana, como está o gatinho que resgatou recentemente? E se pode falar, só do gatinho. Aham. O gatinho, a história do gatinho foi que no domingo, que dia foi domingo? 2, 3? Não sei. Esses dias aí. Isso. Tava passando ali Dia do lado da Unip. E aí escutei, era de noite, umas 8 horas da noite, escutei um mel, passando de carro. E aí eu vi um cara parado com o carro, com a lanterna do celular, olhando no mato. E aí eu escutei o miado, falei, será que esse cara tá abandonando ou tá tentando ver o que é o miado, né? Mas precisava ir. Aí na volta eu falei, vou parar pra dar uma olhada nisso. Passei devagar com o carro, as crianças estavam junto. Aí escutei o miado de novo, falei, tá aí. Estacionei o carro ali e fui com a lanterna de chinelo de dedo, tava chovendo. E olhei, miau, aquele miadinho de filhote. E era um miado só, não era uma ninhada. Sim. Aí vi o fulaninho ali,
E eu ficava, vem, só que tinha uma cerca de arame farpado, uma plantação de milho ali e tal. E eu chamei, ele não vinha. Eu falei, mas também eu vou ficar aqui 8 e pouco da noite, no escuro, com 2 crianças no carro, não posso, né? Aí fui embora. Cheguei em casa, liguei pro bombeiro, falei, eu não sei como que funciona o resgate, né, que jeito que vocês podem resgatar um gatinho. Só que eles resgatam em locais de risco e tal. E ali ele tava num terreno, né, particular e tal, mas o gato não vinha. Aí, beleza, no outro dia, já era domingo à noite, no outro dia, liguei pra zoonose, liguei pra guarda municipal, liguei e ninguém, porque era terreno particular e tal, falei, vou lá ver. Aí fui lá, ele tava do outro lado, começou a miar, aí eu vi que ele tava no terreno da Unip ali. Aí fui lá conversar com o pessoal, ver se alguém podia fazer alguma coisa, ele pediu para um bombeiro lá, ver se catava o gatinho. Aí ele foi lá, andou, o mato tava na altura do... Falei, coitado. Mas falei, ele tá ali. Aí ele foi, o gato fugia do homem, eu ia, eu falei, o gato assustado, do céu. Né? Tava assustado. Falei, gato do céu, é sua chance. Aí ele conseguiu pegar, passou por cima da grade. E aí ele falou, eu vou resgatar o gato, o que eu vou fazer com o gato? Eu falei, dá que eu fico com ele. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí peguei, levei pra casa, um gatinho preto. E aí as crianças viram, eu falei, ai. E tal. Eu falei, vamos lá, dar vacina, vermífugo e tá lá. Não decidimos o nome ainda. A P chama ele de Kiri. Kiri. Eu falei, mas ele é um gato preto, né? Um gato, tipo, tem que ter um nome... Kiri. Não sei, no fim vai ficar. Colocar o nome dele de Nip. Que é eu pensei, Nip, o Nip. Coloca Nip. Mas você sabe que... Mas isso é uma coisa que a gente tem que, vamos dizer assim, ressaltar, porque qualquer pessoa deixava pra lá, né? Se fosse uma outra pessoa. Mas talvez o gato também, ele sentiu alguma coisa que talvez você ia ser a cuidadora, né? Pra ser meu. Nossa. O filho da mãe fez xixi no sofá já. Olha. Olha, você faça direito nessa área, senão daqui a pouco você volta pra unir. Você tem mais animais em casa ou não? Tem, tá lá com o Matheus. Tem a Marie, que é uma gatinha siamesa, que fala que ela tem cara de Range Rover, assim, porque ela tem cara de culo. E tem a mocinha, que é vesguinha, também é siamesa. A gente tinha o Rabinho, o nome dos cachorros era Rabinho, Roliça, a gente chamava ele de Rabo e ela de Rolo. Aí tinha aquelas coisas, ô Matheus, abre aí pro Rabo entrar. Nossa Senhora. Abre a Roliça. E aí tem a Roliça, né? E tem as gatas, tem os bichos. Ana, amo o seu canal, sigo desde 2014. Algum projeto novo para 2025? Não, a única coisa que eu comecei, assim, nada assim, falar, estou bolando isso, aquilo. Vai acontecendo, não sei, né? Vamos ver. Mas, assim, a única coisa que eu comecei é colocar relatos curtos no meu Instagram e nos shorts do YouTube. Sim. Todo dia tem um relatinho curto lá. Tem um aqui que mandou um negócio que eu fiquei um pouco assustado. Tem alguém aí? Não fala isso pra mim, não. Tem alguém aí? Tem. Pelo amor de Deus. Se for uma pergunta, ainda vai. Agora, se for, mexe. Aquela... não, pelo amor de Deus. Já caiu o negócio ali, pisca a luz. Já pensou assim, a pessoa fala assim, tá piscando a luz aqui, aconteceu alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Quem mais tá mandando um alôzinho pra gente aqui? Ah, tá. Agora tem. Então, o pessoal tinha pedido também pra você, né? Pra gente poder falar, vamos dizer assim... coisas de outras dimensões que a gente estava conversando. E se você tem algum relato seu em relação a coisas de outras dimensões. Se você já percebeu, já viu alguma coisa que você tem certeza que era algo, no caso você, um relato seu, que você viu que era de outra dimensão. Que eu vi, assim, para falar que foi de outra dimensão. Comigo... teve um negócio interessante falar comigo, porque minha mãe já me contou algumas coisas que, assim, não sei se é outra dimensão, se é fantasma, se é teletransporte, mas quando o Vitória era pequenininho, devia ter o quê? 1 aninho, 2 aninhos, talvez. A gente estava na casa de uns amigos, né? A gente juntava ali toda sexta-feira. E uma amiga, ela estava se desfazendo de alguns brinquedos, que a filha ficou moça e tal. E aí deu um pouquinho de brinquedo para uma criança ali, outro brinquedo para outra criança. E uma das amiguinhas da P tava com uma florzinha, sabe estilo aquele cacto? Hoje é aquele cacto. Sim. Mas é uma florzinha que você cantava, ela cantava e mexia, assim. Isso. E o Vitório se encantou por aquela florzinha. E brincou tudo, só que era da outra coleguinha, né? Da outra amiga, que era 3 anos mais velha.
E aí, de repente, a gente procurando, cadê a florzinha pra ele brincar, né? Cadê? Aí ela falou, não sei onde tá. E aí a mãe dela começou a ficar brava com ela. Falou, fala onde tá a flor, ele quer brincar, deixa ele brincar. E aí ela começou a procurar. E, no fim, todo mundo começou a procurar a florzinha pela casa e ninguém achava. Tanto que aí a amiguinha da P, ela falou, mas mãe, eu coloquei ela atrás da cortina. Aí ela falou que ela tinha escondido mesmo, assim. Mas ela falou, eu coloquei atrás da cortina e não tá aqui. E aí a gente procura e desistiu de procurar. Beleza. Mas falou, não sei lá, ela deve ter escondido em outro lugar e tal. Mas ela já tinha contado, né? Falou, coloquei atrás da cortina. Aí a hora que a gente foi embora, saí ali na calçada, catei o controle do carro, no que, sabe quando você diz o alarme para abrir as portas do carro? Acende a luz lá dentro do carro. No que acendeu a luz dentro do carro, a flor estava no banco de trás Não é possível. do carro, do nosso carro. Aí eu falei, Oi, André. Deus, a flor tá ali. Aí já começou, não, alguém colocou. As meninas, que nem a Penélope e a amiguinha dela, tinham, nessa época, uns 4 anos de idade. E eu perguntei pra Penélope, ela não é de esconder essas coisas, mentir. E as meninas falavam, não, mãe, a gente não... Pra elas terem feito isso, teriam que ter pego o controle do carro, ter aberto o portão, ter saído, né, abrir o carro, trancar o carro e entrar... Elas não iam fazer isso. E aí a gente perguntando também pros amigos, alguém colocou lá dentro? Alguém colocou? Aí eles falaram, fulano colocou, fulano... Mas no fim ninguém colocou o brinquedo lá dentro. Agora, como que esse brinquedo foi parar dentro do carro? E onde tá esse brinquedo? Você tem até hoje lá? Eu acho que ele tá guardado em algum lugar lá até hoje, mas tá sem pilha. Já pensou como Então ainda bem. Não põe pilha nisso aí não, porque senão... Porque vai estar dirigindo esse carro. Eu pensei, será que algum espírito viu que o Vitório gostou e acabou meio que dando pra ele? Porque depois a minha amiga falou assim, pode ficar com você. Não, é seu. É seu. Quero mais não. Não precisa devolver mais não. Ó, o Vadeiraquim tá aqui mandando pra gente, o meu relato de lobisomem é longo demais, mas eu adoraria contar. Manda lá no e-mail, tá? Você vai lá direto depois no Insta, depois a gente vai passar tudo certinho o endereço aqui pra galera poder acompanhar, né? Poder estar mandando as histórias, os relatos, pra ela poder estar postando sobre isso também. Deixa eu só fazer a última parte dos patrocinadores aqui, porque tá chegando um monte de coisa bacana pra gente poder falar. Deixa eu falar da Mariner Calçados. A Mariner são 2 lojas em Rio Preto, tem o que há de melhor pra você em calçado masculino e feminino, tá? Tem ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e você vai encontrar a Mariner Calçados também ali na Constituição, esquina com a Independência. As 2 lojas com ar-condicionado, 2 lojas também trazendo para você o que é de melhor, né? Na qualidade em couro legítimo e também, é claro, aquele preço especial que só a Mariner tem. @Mariner Rio Preto para você encontrar as novidades. Falar aqui do Rei do Pão de Queijo, que é nosso parceiro também. Daqui a pouquinho tem uns comes e bebes ali do Rei do Pão de Queijo. A Ana vai receber daqui a pouquinho um kit de farofa da Nega. Opa. São 5 sabores. Tem a tradicional, que todo mundo gosta. Tem ainda a picante. Tem ainda, além disso, você vai encontrar a caipira, tem a de limão e a de banana. São 5 sabores, farofadanega.com.br, o melhor acompanhamento do Brasil, onde você encontra aí nos melhores estabelecimentos. Agradecer a Azevedo Contabilidade, nossa grande parceira aqui também, e ao Rogério Simão, arte finalista, que está sempre junto com a gente aqui no ar. A Ricela tinha mandado um recadinho pra gente aqui no Instagram não, no nosso chat. Agora eu tenho que ver porque tem um monte aqui, mas ela tinha mandado a luzinha em relação aos avós, né, que são, que na época contava as histórias. A Suzy Pinheiro tá aqui, ó. São chamados fenômenos de efeitos físicos, são manifestações mediúnicas perceptíveis aos sentidos humanos, né? No Talvez seu caso, seja da florzinha que sumiu ou das ou vozes? eu acho de vozes, né? Sim, no caso das vozes. A Ricela tá aqui, ó. A minha avó sempre me falava que não podia fazer o sinal da cruz em frente ao cemitério depois das 18 horas, porque as almas nos acompanham e tem almas boas e ruins. Velho, eu faço todo dia, porque eu sou católico, eu chego lá em frente, eu faço. De dia, de manhã, à noite. Então, tem muitas coisinhas que dizem faça, não faça e tal. E às vezes nem sempre, que nem se acompanhou, você não sabe também. Você tá louco. Ó, a Ariana tá aqui mandando pra gente. No interior da cidade onde eu morava, não sei porquê, né? Se escondeu a gente, tava indo pra escola de madrugada, porque era longe, o ônibus passava muito cedo, então estava muito escuro. Mas dava para escutar a respiração e o negócio estava meio escondido, né? Olhando a gente passar, e a gente não correu porque é algo que a minha mãe disse, né? Disse para a minha irmã, se a gente correr, a gente ia morrer, né? O algo falou para a irmã dele. Tá. Se vocês correrem, vocês vão morrer. Choramos horrores quando chegamos ao ponto do ônibus, onde tinha luz, né? Nos postes, porque por onde a gente passava não tinha luz.
Gente, que isso. Mas aí eu já ia ficar com mais medo se era um bandido que... Ela colocou assim, ó, ia correr, o negócio era enorme, né? Ia te pegar rapidinho. Não faço ideia como não tive um infarto no dia. Nesse mesmo lugar, eu via tipo vela no mato, alguma coisa nesse sentido, né? Ela tá mandando aqui pra gente. É que ela vai escrevendo e o pessoal vai mandando. Subir. Sim, o meu marido já escutou uivos aqui na nossa casa quando ele estava sozinho. Foi pra casa da mãe dele na hora, correndo, e não dormiu em casa. E atrás da nossa casa, em um passo, no outro dia, ele escutou também bem longe. Rapaz. Uivos dentro de casa? Perto? Daí já não dava muito, né? O Zé Roberto tá falando aqui que não vai mais na rádio. Por conta dessas coisas que eu falei que tem lá, que acontece lá, né? A Suzy, que participou com a gente aqui, ela é kardecista, né? Então ela consegue ver esses sinais, essas coisas que acontecem, que é mais, fala com mais propriedade, né? Do negócio. Porque a gente vai falar, às vezes fala uma besteira aqui. Eu sempre falo, quem sabe mais, escreve aqui embaixo a respeito. Olha, o Wesley tá aqui. Quando a minha família se junta para falar das coisas de assombrados, né? A minha mãe sempre comenta que no tempo dela, de adolescente, ela passou perrengue por conta de lobisomem, mas jura que viu realmente lobisomem quando era pequeno, né? Você tem algum relato, por exemplo, que as pessoas falam em relação à voz, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Se você vê alguma coisa, né? Se você sentir um vulto, alguma coisa nesse sentido, o que você faz, além de sair correndo? Tô brincando. Se você vai tentar se comunicar, alguma coisa nesse sentido, porque tem gente que é curioso, né, e quer saber realmente se é alguma coisa ou não. Tem gente que não dorme com luz apagada de jeito e maneira, né? E tem... Você não dorme? Tudo acesa? É mesmo? Tudo aceso não, mas tem que ter alguma luzinha. Ah, tá. Mas é tudo pior, apagado. Porque você vê os vultos. Mas a hora que apaga tudo, aí dá a impressão que tá tudo ali. Isso mas você não isso tá é vendo. certo. Mas aí eu deixo uma luz acesa e ponho o tapa-olho. Porque daí eu não vejo isso daí que você tá falando. Dormi hoje, meu Deus. Mas aí tem a luz, porque qualquer coisa você já levanta o negócio. Ah, não tem nada. Porque tem aqueles relatos que a pessoa tá ali, tá sentindo, aí liga a lanterna do celular e o dedo negócio tá aqui. Aí eu fico, já pensou, você tá no escuro, você liga a lanterna e o bicho tá ali, você vê na... não sei. Então já fica tudo uma luzinha, um pouquinho assim. Mas coisa de avó, de lobisomem, meu bisavô viu lobisomem. É incrível como tem muita história de avistamento de lobisomem, que eu sempre falo, eu não sei o que é isso. Mas que tem alguma coisa aí, tem, né? É difícil acreditar na transformação física do negócio. Não consigo. Temos o Koala aqui. O Koala, ele tá falando uma coisa aqui pra gente, André, que é o seguinte. Na semana passada, nós tivemos aqui uma convidada, né, e tal. E pela primeira vez aconteceram duas coisas aqui no episódio que não é muito comum acontecer. No começo, teve uma falha que não foi técnica, porque os dois estavam ali, eles estavam vendo, né? Alguma coisa em relação ao YouTube que estava rodando, mas não estava... É como se tivesse sem internet, mas não estava. A internet aqui é maravilhosa, um dos melhores internets, né? E aí tá. E no final... Esse Koala não presta também. Ele falou o seguinte, quando eu falei, né, antes das considerações finais, eu falei, gente, na semana que vem, vamos ter aqui a Ana Paula do canal Assombrado e tal, não sei o quê. Agora, por favor, as suas considerações finais. Ele falou aqui, na semana passada, depois que você anunciou que a Ana viria, cortaram o microfone por 2 minutos. O microfone não ficou 2 minutos, não. Foram segundos que ficou fora do ar, entendeu? Não foram 2 minutos, não. Mas você sabe que tem umas falhas? Acontece... Não, mas ele tá falando que a hora que citou o seu nome, os fantasmas foi lá e desligou o microfone pra não falar pro pessoal assistir. Olha só, me boicotando. Quem mais aqui? O Rogério tá aqui, o Hamilton vai dormir hoje. Já não ia mesmo, velho. Você pode ficar sossegado que dessa noite... O nosso ouvinte sucinto aqui, o Carlos Alberto, tá aqui, em 1978, o ano que eu nasci, eu tive uma premonição que seria assaltado 5 minutos antes, e de fato realmente aconteceu. Porém, como eu já estava preparado, né, e com medo ao mesmo tempo, evitei o assalto correndo muito. Interessante esse lance da premonição te salvar de um negócio. É raro, mas meu irmão sonhou uma vez que um carro batia, só que no sonho ele estava no banco do passageiro do carro que batia nele. No outro carro. No outro carro. E o cara vinha muito rápido e ele viu um posto de gasolina passar e o cara passou no vermelho. E aí a gente estava indo para São Paulo nesse dia, minha cunhada grávida no banco da frente e eu sentada no banco de trás. E aí ele foi passar no semáforo, no sinal verde, quando ele viu o carro da mesma cor, o posto de gasolina, o sinal vermelho pro cara, o cara vindo. Meu assim, Deus. foi em questão de... Sabe quando, tudo fica em câmera lenta? E ele falou, é o que eu sonhei.
ele vai bater em mim. E nesse pensamento ele deu uma acelerada no carro. E aí o carro bateu realmente, só que do meu lado. Atrás, assim, eu tava de cinto, fui jogada. Mas, se, por exemplo, se meu irmão não se tocasse disso e talvez não acelerasse o carro, aqueles segundos, a batida ia pegar do lado da minha cunhada, que estava grávida. E vai saber, né, as consequências. Então, de repente, uma premonição aí dá para você fazer alguma coisa. A Elisângela está falando aqui que eu falei o nome do professor errado. É professor Astromar. Eu achava que era Astronildo, então desculpa aqui. O Erwin tá mandando aqui, o efeito poltergeist instalado com sucesso agora. Mas você sabe que um dia eu tô saindo de casa, peguei a rodovia. Nossa, a hora que eu vi um caminhão de madeira, eu falei, mas não fico atrás desse caminhão, mas por nada na vida. Meu Deus do céu, eu já achava que era do filme. Falava, meu Deus, parece muito. E eu e saía do lado, né? Tem muitos aqui que mandaram, aí como o pessoal vai mandando, não dá para poder acompanhar, mas depois, se a Aninha puder, depois, na hora que ela estiver assistindo novamente, para ela poder ver, para poder responder a galera aqui. O Wesley tá aqui, uma vez eu estava no quarto com a minha mãe e meu irmão, né, e ela estava contando histórias de uma mulher de chapéu na mata, que andava, né, e que andava se retornando, deve ser se retorcendo. Do nada, a porta do nosso quarto abriu sozinha, sem vento, e depois fechou novamente. E aí vi 2 olhos vermelhos. Misericórdia. Tá vendo? Você começa a falar nesses assuntos, começa a acontecer esse negócio. Também, vocês ficam falando essas coisas, vocês não podem ficar... E eu, então, que conto isso daí todo dia? Conversando desse negócio aqui. Vamos falar agora das maledites? As maledites. Muito bem. O pessoal tá pedindo aqui para você contar aí as histórias. Ai, tem muitas. Tem histórias emocionantes, histórias tristes, revoltantes nesse... Tem desde picuinha, sabe? Aquela maledite, que é aquela pessoa que enche o saco no trabalho, aquele invejoso do trabalho, sabe? Que quer puxar teu tapete e tal, até... grandes trabalhos, assim, para a pessoa sofrer até morrer, para livrar o caminho. Tem história de mãe, por exemplo, a mãe tem o filho. Aí o filho está apaixonado e quer se casar com essa moça. E a mãe não quer. Ou às vezes não quer que ele fique com ninguém, quer que fique só com ela, sabe? Sim. Ou não quer que fique com aquela moça. Aí, por exemplo, tem uma história que ela pediu lá, fez uma magia, alguma coisa, para o filho dela não se casar com aquela mulher. Né? E, se não me engano, desejou, acho que a morte dela, essas coisas, sabe? Uns lances assim. Só que quem acabou ficando doente e faleceu foi o filho. Então, aquele que ela tanto queria, não queria que casasse, ele não se casou, né, com a moça. Sim. Mas foi ele que morreu. Tem, por exemplo, a amarração, sabe? Das mulheres querendo... eu falo as mulheres porque a grande maioria do que eu recebo, né, são das maledites, são Sim. as mulheres fazendo isso. Tem de homem também, mas a grande maioria são mulheres. Aí, por exemplo, uma que estava querendo lá um rapaz e a outra presenciou sem essa ver direito, né? Mas ela estava lá na cozinha preparando um suco para o rapaz que estava na sala, um suco de laranja. E aí a outra viu que ela estava colocando o sangue da menstruação para misturar no suco para fazer, né, com que ele, sei lá, Sim. ficasse com ela, alguma coisa desse tipo. Ficou meio um Sex on the Beach. Imagina, suquinho ali, trabalhado. Então, tem diversas histórias. Esse negócio de comida, sabe? Oferecer e falar assim, este daqui eu fiz especialmente pra você. Eu pego a mão esquerda e jogo na corrente. Cara, Aprenda, faz isso. Pode Aprenda ser isso. Uma coisa. Mas assim, eu não sei, isso é recorrente nos relatos. A pessoa fala isso. Fiz ou esse é especialmente pra você. E aí tem alguma coisa. Eu falei, será que tem que falar isso? Ou quando alguém já fala assim pra mim, eu já falo, muito obrigada, eu não sei. Mas ele, assim, você vai desconfiar, né? Uma pessoa que tá ali no trabalho, nunca te deu muita bola, de repente chega com um bombonzinho. Um dia eu cheguei na rádio e aí falaram assim, pediram pra entregar aqui pra você. Tinha uma cerveja artesanal feita com goiaba. E eu gosto de goiaba, né? Falei assim, opa, não sei o que e tal. Falei, quem que mandou? Não sei, deixaram aqui. Falei, o quê? Sem combinar nada. Ninguém falou nada. Aí eu deixei fechadinho assim 1 dia, 2 dias. Aí ninguém falou nada. Eu fui lá abrir e joguei fora, sabe? Assim, joguei a garrafa fora. Aí passou quase uns 2 meses. O cara falou assim, e aí, cara, você gostou da... Agora ele vai ficar sabendo. Ele não sabia ainda, agora vai ficar sabendo. Eu falei assim, e aí, cara, você gostou da cerveja que dia? Eu falei, rapaz, mas é boa, hein?
Nossa, eu nunca tomei uma cerveja tão boa assim, cara. Que obrigado, era você. Pô, não sei o que, tirei uma selfie com o cara e tal. Pô, eu te admiro demais na rádio, eu ouço lá e tal. Eu falei, não, obrigado. Mas é pé com a mão esquerda, joga na água correndo, misericórdia. Uma vez a gente ganhou de uma amiga da Camila, a gente ganhou um panetone, com pistache, com umas coisas assim, um trem top mesmo, assim, um negócio, deve ser caro pra caramba aquilo lá. Eu peguei, aí a Flavinha que trabalha comigo falou assim, ó, eu pego a metade, você pega a metade. Eu falei assim, não, pode pegar tudo pra você. Não, pode pegar. Eu falei, não, você tá louco, eu não vou comer um negócio que eu não sei quem que deu, ué. Aí mandou uma cartinha lá, sou muito fã de vocês dois e não sei o que lá. Aí eu nunca tinha visto aquele nome no WhatsApp da rádio, nunca tinha visto nada, ninguém me seguia. Eu falei, isso aqui não tem nada não. Aí passou uns dias, a Camila falou, uma amiga minha mandou um negócio pra você, ela tá fazendo panetone pra vender agora. Coitado. Eu falei, meu Então, Deus. o duro é isso. Tem gente que vai mandar com boa intenção. Mas vai manda, dar. né? Avisa. O vizinho às vezes fala, cara, fiz um bolo aqui, tome... e não tem nada de ruim. A pessoa realmente está dando ali de bom coração. Mas é que das coisas que a gente lê, as coisas, você fica, mas meu Deus, será que... Ô, Ana, você já fazer uma oração em cima é sempre bom. Sim, pelo amor de Deus, né? Mas hoje em dia você tá vendo de gente, tá... Meu foda nossa foi veneno mesmo no negócio. Meu Deus. Ô, Ana, você já parou pra pensar que esse trabalho que você tá fazendo aí, ele tá resgatando e preservando principalmente as histórias, né? Porque são histórias eternas aí que, por exemplo, os meus filhos, né? Por exemplo, as minhas filhas, os meus netos, talvez eles nunca vão ter oportunidade de saber de alguma história dessa ou algo que aconteceu nesse sentido, né? E pô, isso que você faz, de resgatar a atenção que você dá pro pessoal que manda as histórias, eu acho que deve ser um trabalho muito grande, você tá sempre pegando a historinha, separando ela. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso. Vendo como que a maneira que você vai dar vida nisso, né? E a maneira que você fala, ela é sensacional, porque é fácil da pessoa entender, você interpreta muito bem a história e o relato realmente é verdadeiro. A gente assiste você falando e você fala, putz, isso aí aconteceu, hein? Porque isso aí é um negócio realmente que dá para perceber que realmente existe alguma coisa nesse sentido. Já parou para pensar nisso aí? O tanto que você tem essa importância, né? De poder estar fazendo esse papel, principalmente aí de manter essas histórias imortais, né? Às vezes eu paro para pensar, as pessoas mesmo que me falam isso, eu falo, nossa, é verdade, né? Porque, assim, eu sempre gostei de ouvir, como desde criança, ouvir as histórias da minha avó, histórias do sítio, e dá muito dó de perder, realmente. Eles têm tantas histórias, todo mundo tem uma história interessante. E aí, no caso, que envolve o sobrenatural, né? E as pessoas falam muito também de desabafo. Elas falam, Ana, foi muito bom, tipo, botar isso pra fora. Porque nem todo mundo acredita, né? E, de repente, você colocar isso numa comunidade que as pessoas estão ali para escutar e para falar, nossa, de repente alguém fala, aconteceu comigo também. Então, vai ficando um registro de histórias muito importante, tanto para preservar as histórias dos antigos, do meu pai, do meu avô, sabe? Das pessoas. Sim. Histórias que, inclusive, tem umas que eu acabo chorando no final. Você vai se envolvendo tanto com a história, até com a família da pessoa. Você fala, nossa, você tá tudo ali se envolvendo com o personagem e tal. Aí, de repente, chega no final, você fala, não acredito. E aí, você sabe que a história é real. Aí você fala, ai, meu Deus, você emociona. Você sabe o que eu penso, assim? É que nessa correria do dia a dia, né? Que a gente não pode esquecer que a Ana também é mãe, né? E faz... É uma pessoa... ela é normal, né? Sim. Pode parecer que não, mas é uma pessoa humana normal. E não vejo espíritos. Você sabe o que eu acho? Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer pra você daqui a pouco, mas então daqui a pouquinho a gente vai falar. Sabe o que eu acho que seria legal? Se você conseguisse, pode ser daqui a um tempo, né? Não sei se você já tem essa ideia, às vezes eu tô falando uma coisa que você já tá até já fazendo. Tipo, visitar alguns lugares, algumas cidades e gravar relatos com essas pessoas do que acontece nessa cidade, né? Você chega numa cidade, por exemplo, do interior, uma cidadezinha pequena, 5, 10 mil habitantes, e fala assim, olha, tem algum caos aqui, alguma coisa que aconteceu, alguma história, você vai até o cemitério, algum lugar desse sentido, tem aquele senhor ali que já viu alguma coisa, e gravar os relatos das pessoas e tal. Eu acho que isso ia ser um negócio bacana. Sim, viu? Eu adoraria, é uma coisa que eu ainda quero fazer, a hora que der, né? Porque, como você falou, tem as crianças, né? Teria que programar isso bem, as viagens e tudo mais.
Mas é muito interessante. A Juscelia tá aqui assistindo. Hamilton, aqui é a Juscelia, tô assistindo você. Adoro você. Um beijo pra você também, a Juscelia, que é a nossa Jojo. Quem mais aqui que tá mandando? Ah, tá. O Sidney tinha perguntado se você já viu ou se você sente a presença de espíritos. Ver, falar, eu acho muito curioso, assim, né? Eu tenho curiosidade de falar, nossa, eu vi um espírito, mas assim, uma pessoa, sabe? Mas eu já vi povo das sombras, já vi sombras, que nem eu falei, no pé da cama. Sim. Essas coisas assim. É muito rápido, alguns sonhos. E eu não sei, talvez senti alguma coisa. Já senti, sabe, assim, que eu tava na cama, aí eu senti que tinha alguma coisa atrás. Mas eu falei, não, vou dar bola, faz de conta que não tem nada, eu vou continuar dormindo. E aí, de repente, eu senti uma pressão na cabeça, alguma coisa deitando em cima. Eu falei, tá. Mas eu me surpreendi com a minha calma. Eu falei, eu acho que os relatos estão me dando conhecimento, porque às vezes a gente teme aquilo que a gente não sabe o que está acontecendo. Quando você fala, peraí, já escutei muitas histórias disso daqui, vou manter a calma, porque não era bem uma paralisia. Era, não sei, alguma coisa ali. Eu falei, vou manter a calma. E aí comecei a mentalizar uma oração e aquilo sumiu. Aí na hora já levantei, conversei com a conversei não, eu falei, olha, por favor, eu preciso dormir, que eu vou cuidar da criança. Mais ou menos isso, lógico, fiz uma oração. Se aquilo ali estava perdido também, que encontrasse ajuda e fosse para outro lugar, porque ali não. Lógico que eu fiquei com a luz acesa também, né, para garantir. Mas assim, essas coisas só isso. Ó, a Ariana tá falando aqui que ela tá indo dormir daqui a pouquinho, que hoje é noite de lua cheia. Falando de verdade, lobisomem, tá linda a lua. ela já tá aqui falando. Ó, temos aqui o Edson falando que você é a cara da Samara Filippo. Sempre falo. Parece mesmo e tal. E verdade, a gente tava aqui tentando... eu tava tentando perceber quem que ela parecia e ela realmente parece aqui. Quem mais aqui que tá mandando? Ah, tá. A Roberta tá aqui. Gente, será que a Ana pretende fazer mais lives? Ai, todo mundo fala, né? Não sei, não vou dizer que não vou fazer mais, mas vamos ver, quem sabe? Deixa eu dar uma estruturada na situação, quem sabe? Deixa o gatinho crescer um pouco. Deixa o gatinho crescer, os gatinhos, as crianças. Bom, a gente tá indo para a última parte aqui. Tem algumas coisas que o pessoal tinha pedido para poder falar com você. Primeiro de tudo, né? Essa questão de como você alcançou, né, esses 3 milhões de pessoas que realmente interagem com você. A gente vê que é um público muito fiel, não só aqueles que mandam os relatos, mas que assistem, que principalmente compartilham, né, as suas histórias. Como que você se vê hoje com 3 milhões de inscritos no seu canal, que é uma coisa realmente muito grande. E tinham falado sobre o livro, que você já falou que é uma coisa que pode acontecer, né, que é alguma coisa nesse sentido. E se você tem vontade de conhecer ou entrevistar alguém que tem uma história que você fala, esse cara, por exemplo, eu queria um dia bater um papo com ele, trocar uma ideia com ele, que esse é o top blaster das histórias de terror, das histórias de relatos, alguma coisa nesse sentido. Alguém para conversar? Eu acho que eu quero conversar com todo mundo, sabe? Desde do tiozinho, porque às vezes você vê aquele tiozinho, aquele senhorzinho que tá lá e o cara tem muita história. Eu falo que a galera que trabalha à noite deve ter muita história, Sim. Né? Diversos trabalhos aí Vixe, da noite. Porteiro de coisa. Sim, tudo, né? policial, segurança, pessoal que trabalha em hospital, em necrotério. Então, Coveiro. eu gostaria de conversar com todo esse povo. Uma pessoa, assim, Não, eu gosto, assim, várias pessoas, talvez, mas para tirar dúvidas que eu tenho, entendeu? Alguém que entende de ocultismo, alguém que entende do espiritismo, porque cada um vai ter uma explicação e tal, mas assim, que tem histórias. Você pensou em fazer um Assombrado Cast? O pessoal também fala que eu não consigo manejar tudo, mas seria porque aí você chama a pessoa e fala, agora me conta. Agora quero saber da sua história. Fala pra gente, né? E todo mundo tem uma história, né? Tem. Porque às vezes a pessoa ela não percebe, ou ela tem medo de contar, ou ela acha que ninguém vai meio que acreditar. Né, na história dela. Você estava falando em relação, o rapaz estava falando aqui em relação à cama, eu lembro que uma vez aconteceram 2 coisas, né? Eu olhei assim, parecia que tinha alguém sentando ou deitando na cama, que parece que mexe, assim. Tem até aquele volume do colchão. Você viu?
Mas não vi ninguém, só vi abaixando. só vi abaixando ali e tal, né? Já tá bom. Não, tá bom demais. Pelo amor de Deus, não pode, já que pode dormir, se quiser deitar e dorme. Não É que eu vou pro outro quarto, fica à vontade aí que eu vou lá. Que eu vou pra lá. Mas um dia eu percebi um negócio desse. E também aquela questão de a pessoa, você ter continuidade num sonho. Tipo, porque reza a lenda, eu vi uma entrevista uma vez, eu não sei com quem que foi, que a gente sonha muito à noite, são milhares de sonhos. Você não lembra Mas que às tudo. vezes você lembra de um sonho, ou o último sonho, se alguma coisa assim. Mas que às vezes no outro dia você vai dormir e você cai no mesmo sonho, né? Se isso é um sinal, se isso pode ser algum aviso, alguma coisa nesse sentido. Tem histórias muito interessantes em relação a sonhos que não são só sonhos. Eu falo, tem sonhos, sim, que são só sonhos, que são aquelas coisas do dia a dia e tal, que é aquela meio loucura, mas tem uns que eles são muito coerentes, eles têm continuação. Tem relatos lá de pessoa que ela dorme aqui, ela acorda num sonho, vive uma vida, dorme lá, acorda aqui. Aí vive a vida aqui, dorme aqui, acorda e continua, inclusive cria filhos. Tem filhos em algum lugar que será que é sonho, né? Ou você realmente vai para um outro lugar quando você dorme. Meu Deus. Reza a lenda que a gente faz isso, né? E tem também aquele negócio que você paralisa, né? A paralisia do sono. Você acorda, mas você não tá ali, né? Alguma coisa nesse sentido. Qual que é a série, André? Sandman, é isso? Sandman. Sandman. Não o pessoal tá falando aqui para você, se você puder colocar um top 3 ou top 5 dos melhores filmes ou dos filmes mais... Filmes ou séries que para aquela pessoa que ela gosta de terror ou gosta de medo, alguma coisa assim, para ela realmente assistir. Eu sempre fui muito fã de Arquivo X, porque ali eles tratavam de muitos assuntos sobrenaturais, desde um demônio até fantasmas, conspirações do governo, extraterrestres. Então era muita coisa, sabe? Então Arquivo X eu cresci gostando, fazendo coleção de revista VHS. Recomendo para quem gosta desses assuntos Arquivo X. Filme, gosto do James Wan, da Sobrenatural, Insidious, os do Invocação do Mal. Agora assisti também o Nosferatu, novo, muito, recomendo muito, achei muito lindo o filme, sabe? Lindo assim, a fotografia dele ficava toda hora, gótico, né? Aquela coisa assim. Mas eu gosto, os outros, os outros, eu gosto muito de filme com plot twist, assim, os outros, o Sexto Sentido, acho que são clássicos não vou dizer terror, porque eu não sou muito fã do terror, entendeu? Aquele terror, porque o filme terror, saiu sangue, cortou o braço. Épocas, mas quando tem essa história, quando tem a história por trás, quando tem aquela coisa que fica meio quietinho. O filme Espíritos, já assistiu Espíritos, que é o cara da fotografia? Jamais. Esse foi um que quase não tem aquela... Mas eu fiquei muito pensativa nesse filme. Falei, meu Deus, porque pode estar aqui, de repente eu tiro uma foto e o negócio está aqui atrás. Porque eu também sempre gostei desse negócio. Tem muita gente que fala isso, né? Fotos. Eu vi um dia um cara falando, acho que era formatura do filho dele, ele estava na missa da formatura, né? E o irmão dele, que acho que faleceu não sei quantos anos antes, na hora que bateu a foto geral, o irmão estava no fundo. Tem muitos casos de aparições em fotografias, em vídeos ou nas gravações, os FVEs, fenômenos de voz eletrônica, que o povo até faz com intenção de captar mensagens. É legal. Muito bem. Linha, obrigado. Poxa vida, sensacional. Agradeço. Quanta história. Dá pra gente fazer depois, se você quiser, parte 2, parte 3, parte 4, porque é sensacional. É um trabalho, como eu falei, assim, muito minucioso, porque são histórias, são relatos que a gente acompanha muita gente falando, né? Principalmente os mais velhos, assim, vem contando as histórias, as pessoas que realmente acreditam naquilo que aconteceram. Eu acho que a gente vive num mundo onde a gente tem que acreditar em tudo. Porque não tem como você... não é possível que essas coisas são totalmente inventadas. E tem gente que tem relatos, tem coisas que a gente percebe, tem coisas que a gente vê. Eu falo que eu tenho um pouco de medo das coisas, porque se tiver uma pessoa atrás dessa parede falando mal de mim, eu não sei porquê, mas eu sei que ela está falando mal. E isso me assusta muito, porque eu não sei o porquê, né? Mas eu consigo perceber, vai acontecer um negócio aqui. Isso então aqui é um tipo de sensibilidade. Eu tenho medo disso aí, entendeu? Porque eu não quero saber do negócio que vai, não.
Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Galera que tá aqui no chat, valeu de coração, tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana aí. E a gente vai passar aqui daqui a pouquinho o Instagram da Aninha. Eu queria que você usasse as nossas considerações finais para você mandar beijos, abraços, pedir pra galera onde encontra a Aninha, onde encontra para poder mandar, né, as historinhas e tudo mais. O Insta já tá aqui na nossa tela. Eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui falando do nosso trabalho no Assombrado, no YouTube, para ver todos. Olha, tem cerca de mais de 11 mil vídeos no canal Assombrado. Para quem não conhece, vai lá, se inscreve no canal Assombrado. Então, a gente tem cerca de 11 mil vídeos lá. Tem vídeo que tem mais de 6, 7, 10 relatos. Sim. Então, você tem histórias, se você gosta dessas histórias, tem de tudo lá. Então, vai no canal Assombrado. E tem o meu Instagram também, que é Ana_Laza Fornaza, que agora eu tô colocando relatos curtinhos, porque a gente recebe também relatos muito curtinhos. Aí eles ficavam meio perdidos. É muito pequenininho para contar num vídeo no YouTube. Aí agora, né? Vamos colocar os curtinhos aí no. E tem vídeo praticamente todo dia, né? Tem vídeo todos os dias, mais de um, né? Tem os vídeos do Matheus, ele faz ao vivo. De tarde, ele tá fazendo ao vivo com notícias envolvendo todo esse mundo de curiosidades. E tem relatos também às 5 da tarde e às 9 da noite. Às vezes eu não consigo colocar, tá, gente? Às vezes eu não consigo. Mas tem um monte de vídeo lá, vocês vão assistindo. Muito obrigada a todos que assistiram também, que interagiram no chat aí. E se você tiver alguma história interessante, tá bom? Manda. Só você aqui no Instagram, lá tem o link que você vai ter o acesso direto ao e-mail dela, onde você pode mandar a sua história, relatar tudo certinho, para que ela possa estar contando a sua história, tá? Obrigado a todo mundo que trocou uma ideia com a gente, para você que já se inscreveu no canal, se inscreva também no Assombrado, para você saber ainda mais histórias, acompanhar, que é sensacional. E na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do No Ar com a Milton Trevisan. Para você, uma ótima semana, valeu. Ana, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Vida longa aí ao Assombrado, com grandes histórias, muita coisa bacana, cada vez mais sucesso para você aí, e que esse projeto a gente possa cada vez mais, né, ter essas histórias guardadas e compartilhadas para que todo mundo possa conhecer. Isso aí, obrigada, amém. Valeu. Família Filmix, valeu, até semana que vem, Deus abençoe vocês, tchau, tchau. Tchau.